Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Fanfic Star Wars, Skywalker, capítulo 21, Ameaça Fantasma 7. De volta aos arredores de Mos Espa, o navio utilizado para transportar os fugitivos de Naboo está passando por alguns reparos. Obi-Wan caminha em direção a Qui-Gon, que está sentado em cima da criatura parecida com um camelo, enquanto Qui-Gon dirige uma declaração para ele. Bem, temos todas as peças essenciais de que precisamos. Vou voltar, tenho alguns assuntos inacabados. Não vou demorar. Obi-Wan responde com algum aborrecimento em sua voz. Porque sinto que pegamos outra forma de vida patética. É o menino quem é parcialmente responsável por conseguir essas peças para nós. A mãe do menino não teria nos ajudado sem um empurrãozinho dado por ele. Qui-Gon continua. Instale este gerador de hiperdrive. Sim, mestre, não deve demorar muito. Obi-Wan diz. Qui-Gon as folhas enquanto monta a criatura e arrasta outra. Qui-Gon voltou para obter a resposta de Anakin sobre sua decisão de deixar Tatooine e ir com ele. Na residência Skywalker há 3 pessoas atualmente conversando entre os 3. Eu me pergunto qual escolha o garoto fará. Ele tem tudo que precisa ou poderia querer na vida estando aqui, mas tenho que insistir que há algo especial nele e levá-lo para ser treinado como um Jedi. Então, Anakin, você tomou sua decisão. Não tenho certeza sobre tudo que tem a ver com os Jedi, mas deve haver algo que eu poderia esperar realizar indo para lá? Por que motivo eu iria? Fi está em conflito com a situação em que ela gostaria que Anakin seguisse quaisquer sonhos que fossem. Ele esteve preso a ela praticamente toda a sua vida e ela percebeu que ele queria ir a lugares para ver as estrelas. Não importa o quanto ele tentasse esconder esses desejos, eles eram percebidos por ela. O instinto de mãe no seu melhor. Anakin, acho que você deveria se juntar. Pode não oferecer tudo o que você tem aqui ou pode não ter tudo o que você gosta, mas não faz parte do seu sonho ter aventuras? Fi questiona seu filho. Isso é verdade, mãe, mas acredito que ainda há muito mais que eu poderia fazer aqui. Isso não é verdade e você sabe disso. Tudo aqui pode ser resolvido por mim ou por qualquer um de nossos funcionários. Não há mais necessidade de você ficar comigo. Isso é bastante deprimente, apesar de ter aumentado sua confiança. Parece que Fi não acredita que ela poderia me dar tudo que uma mãe poderia. Tecnicamente é verdade que ela não pode me dar tudo, mas fez o melhor que pôde, apesar das circunstâncias. Anakin pensa consigo mesmo. Qui-Gon fala. Mais uma vez, a escolha é toda sua, Anakin. Há muitas coisas que Anakin poderia fazer sem os Jedi, mas ele não seria capaz de realmente ter um mestre adequado com quem aprender. Não importava todos os holocrons, não importava todo o conhecimento, tudo o que ele tinha para trabalhar era seu próprio poder bruto, potencial e criatividade. Não importa, todo o talento do mundo seria desperdiçado sem algum esforço e ser onisciente seria quase completamente inútil sem o poder ou a onisciência para se apoiar, para se proteger daqueles que desejam usar seu conhecimento para seus próprios fins. Anakin está bem ciente do fato de que sem um mestre adequado para ensiná-lo, levaria muito tempo para fazer qualquer coisa certa ou utilizar a força. O que ele vinha praticando novamente só foi conseguido com sorte. Foi basicamente uma armadura de trama que o ajudou a ter um começo melhor e o fato de ele ter renascido como Anakin mostra o fato de que ele pode muito bem estar confiando demais em seu talento. Ele precisava fazer o trabalho de base em outras áreas também. Realmente houve muitas pessoas mais poderosas do que ele em muitos pontos da história, apesar do imenso potencial que Anakin tinha. Ninguém deveria ser capaz de superar, ninguém do futuro e tecnicamente ninguém do passado também, mas o original falhou ou, mais provavelmente, foi mantido sob controle e retido. Anakin não pretende cometer os mesmos erros. Na dúvida, confie na força, muitas pessoas diriam. É uma energia orientadora que diz e comunica aos seres vivos sencientes com alma o que fazer e o que não fazer. Embora seja muito mais sutil, a força ou pelo menos a conexão de Anakin deve permitir-lhe alguma margem de manobra caso sua decisão de ingressar não seja tomada. Fechando os olhos para uma divisão, fazendo sua pergunta, sua energia ressoa dentro da força cósmica, permitindo-lhe ver se a própria força acha que sua decisão é apropriada. O que ele consegue é o silêncio. Acho que essa escolha é realmente minha, então. Acho que irei com você. Acredito que é a decisão certa juntar-se aos Jedi. Anakin raciocinou que ele seria capaz de deixar a ordem assim como outros conseguiram, então não seria um problema se ele se juntasse. Claro que havia restrições, mas isso não o impediria de fazer as coisas que planejou. Afinal, Anakin era muito ambicioso. Ele não precisa contar tudo aos Jedi ou revelar o que realmente existe do que ele é capaz. Que forças militares ele comanda, as conexões que ele tem. Nada. Qui-Gon ainda sorrindo balança a cabeça concordando com a escolha de Anakin. Então acho que você deveria arrumar suas coisas. Não temos muito tempo antes de partirmos. Qui-Gon logo atrás de Anakin fala enquanto Fi termina. Anakin decide se apressar como disse, mas em vez de arrumar suas coisas porque já se preparou com antecedência, ele deve enviar algumas ordens para cuidar de um bandido. Originalmente, Fi teria sido deixada como escrava aqui em Tatooine e teria morrido sem nunca ter visto seu filho antes de sua morte. Muita coisa mudou e ela agora poderia visitá-lo e se comunicar com ele tanto quanto gostaria no futuro. Por enquanto seria melhor deixá-la com alguém que a ajudasse e cuidasse dela. Não há muitas pessoas em quem Anakin possa confiar e ela não tem nenhuma outra pessoa importante. C-3PO definitivamente poderia ficar para trás e ajudá-la, mas isso não substituirá a solidão que ela sentiria. Quem disse que eu não poderia visitá-la também? Os Jedi certamente não conseguiriam, porque estou indo por vontade própria e tenho o conhecimento de que posso partir quando quiser. Anakin pensa consigo mesmo. Depois que Anakin sai da sala, Fi e Qui-Gon começam a conversar. Obrigado. Fi diz. Vou cuidar dele. Você tem minha palavra.
Qui-Gon promete saber disso e ver o conflito no rosto de Fi. Após uma pequena pausa, Qui-Gon continua colocando a mão no ombro dela. Você vai ficar bem? Sim, ficarei bem. Também tenho minhas próprias liberdades. Assim como Anakin está seguindo seu próprio caminho, posso seguir sozinho porque a mudança não pode ser interrompida, assim como o pôr do sol não pode ser congelado. Fi diz mais para si mesma do que Qui-Gon. Anakin tem todos os seus itens essenciais guardados em uma mochila e está atrás de Qui-Gon enquanto eles passam pela residência Skywalker. Anakin para por um momento olhando para sua mãe e depois para Qui-Gon antes de correr em direção a Fi, dando-lhe um abraço caloroso. Nenhum diálogo é trocado entre os dois, pois Anakin está seguro de sua decisão, enquanto Fi também tem certeza de que ele será necessário em outro lugar. Fi sussurra. Seja corajoso, Anne. Não olhe para trás e vá. Por que ela está tornando essa saída tão dramática? Não é como se eu não pudesse vê-la novamente. Não sou estúpido o suficiente para ficar apenas com os Jedi. Tenho toda a minha vida pela frente. Anakin pensa em se distrair para não ficar preso nas sensações. Eu sabia que essa era a minha decisão. Mas cara, ainda é uma droga quando se trata disso. Mesmo que as circunstâncias sejam diferentes entre mim e o original, acho que este momento ainda é o mesmo. Anakin continua antes de dizer, mãe, eu nunca vou te esquecer e você sempre pode me visitar ou eu irei te visitar. Tudo que sei é que esta não é a última vez que nos veremos. Anakin sorri para sua mãe enquanto ela também sorri para ele com olhos lacrimejantes antes de se soltar do abraço. Anakin se vira para Qui-Gon e vai embora enquanto Qui-Gon também se vira desconfortável por perturbar o momento tocante entre os dois. Sem mais nada a dizer, os dois partem para as ruas de Mos Espa e ao fazê-lo, Anakin e Qui-Gon encontram a mesma senhora que Anakin passou a considerar uma avó. Espere um minuto, Jira poderia ficar com minha mãe. Os dois se conhecem e também são amigos. Não é um substituto para mim, mas é melhor do que não ter ninguém. Seguindo em direção a Jira, Anakin começa a falar. Jira, estou saindo de Tatooine. Anne? Sério? Deixe-me te dar um abraço. Claro, e mais uma coisa. Eu pediria a você que ajudasse a fazer companhia para minha mãe. Eu ficaria muito grato. Oh, vou sentir sua falta, Anne. Você é o garoto mais gentil da galáxia. Eu conheço Jira, eu sei. Anakin termina por ela. Sorrindo, Jira continua. Tome cuidado agora, não se preocupe com sua mãe. Ela ficará bem, especialmente com tudo que ela tem agora. Obrigado, Jira. Você também se cuida, talvez eu te veja novamente algum dia. Não tenho muita certeza disso. Hehehe, não com meus velhos ossos. Enquanto Anakin conversa com Jira, o androide flutuante usado pelo aprendiz Darth Maul aparece novamente e percebe Qui-Gon Jinn, um dos seus alvos. Anakin volta em direção a Qui-Gon enquanto o androide também segue logo atrás deles. Anakin e Qui-Gon estão caminhando lado a lado antes de Qui-Gon rapidamente sacar seu sabre de luz e destruir o androide. Cortando-o ao meio, Anakin decide fazer a mesma pergunta que o original fez. O que é? Mas então decide adicionar sua própria opinião também. Achei que tinha sentido algo no seguindo. Qui-Gon se ajoelha para ver melhor a coisa. É um androide sonda. Muito incomum. Parando e olhando ao redor, Qui-Gon continua. Não é como nada que eu tenha visto antes. Qui-Gon gesticula para Anakin correr. Vamos. De volta com o aprendiz Darth Maul, uma sonda avança em sua direção, aparentemente lhe dando informações sobre algo. O rosto de Maul fica estoico com alguma raiva crescendo em seus olhos. Ele se vira, caminha direto em direção a uma bicicleta e sobe nela. Maul liga os motores e parte para Mos Espa com o androide sonda deixado para trás em sua nave. Nos arredores, perto do navio, Anakin e Qui-Gon quase conseguiram. Mas antes de chegar ao navio, Qui-Gon e secretamente junto com Anakin sentem a aproximação de outro indivíduo. Anakin pensa consigo mesmo. Esse deve ser Maul. Que aparição oportuna ele fez. Esquivando-se do acelerador da bicicleta, abaixando-se e rolando antes que Qui-Gon diga alguma coisa, Maul passa direto por ele. Anakin vá, diga a eles para decolarem. Qui-Gon explica para Anakin. Decidindo ouvir Qui-Gon, Anakin se levanta da areia e corre em direção ao navio enquanto os dois indivíduos sensíveis à força se envolvem em uma demonstração de combate com sabres de luz. Qui-Gon está na defensiva enquanto Darth Maul persegue Qui-Gon agressivamente, tendo sua raiva duelando com seus ataques. Qui-Gon está em apuros. O capitão da guarda panaca diz entrando na sala onde Obi-Wan está com Anakin o seguindo. Obi-Wan avança e diz. Decolar. Anakin apenas decide sentar e esperar, mas se algo desse errado, ele tentaria usar algumas de suas habilidades telecinéticas para garantir que Qui-Gon não morresse. Isso é o mínimo que eu poderia fazer pelo cara, porque mesmo ele não me libertando dessa vez, ele teria feito isso pelo original, o que é suficiente para eu decidir ajudá-lo. Obi-Wan aponta em outra direção, perto o suficiente dos dois lutando. Lá vou e baixo. O navio é ligado com o trem de pouso ainda desligado e o piloto move o navio para o local indicado. Vendo a nave chegando ao lado deles, Qui-Gon se desvencilha de Maul e pula na rampa de atracação ainda aberta. A nave sobe para a atmosfera de Tatooine deixando para trás o aprendiz Sith Darth Maul. Exausto dentro da nave, Qui-Gon cai de costas no chão enquanto desliga seu sabre de luz. Obi-Wan e Anakin correm para a área e os dois não dizem uma palavra, mas correm em direção a Qui-Gon para verificar se ele está ferido. Eu penso que sim. Qui-Gon diz recuperando o fôlego. O que foi isso? Obi-Wan pergunta curiosamente e se ajoelha ao nível dos olhos de seu mestre. Não tenho certeza. Ainda tentando recuperar o fôlego, ele continua. Mas foi bem treinado nas artes Jedi. Anakin pensa silenciosamente. Não tenho certeza se você pode chamar tudo relacionado à força de coisa Jedi, mas o que quer que faça seu barco flutuar. Meu palpite é que foi depois da rainha. Qui-Gon termina. Anakin decide fazer uma pergunta que está em sua mente. Então, o que vamos fazer sobre isso? Qui-Gon responde. Devemos ser pacientes.
Qui-Gon então faz um gesto para Anakin e Obi-Wan. Anakin Skywalker, conheça Obi-Wan Kenobi. Qui-Gon apresenta os dois um ao outro. Olá, você também deve ser um Jedi, certo? Anakin diz. Obi-Wan fica um pouco confuso perguntando. Espere, você é o garoto de 9 anos de quem meu mestre estava falando? Você parece ter cerca de 12 anos. Obi-Wan exclama levemente surpreso por não pensar que a criança ficaria assim. Eu entendo muito isso. É um prazer conhecê-lo. Anakin sorri ironicamente enquanto pensa. Eu sei que as pessoas ficarão continuamente surpresas, mas não posso deixar de achar engraçado ver a expressão no rosto das pessoas quando eu lhes digo que na verdade tenho apenas 9 anos ou qualquer uma das outras idades dos últimos 5 anos. A nave saiu da atmosfera com sucesso, está reparada e totalmente preparada para atingir seu alvo. Capítulo 22, Ameaça Fantasma 8. Ciclo diurno Coruscant. Na sala de conferências do Alto Conselho Jedi, os mestres Jedi estão se reunindo com Qui-Gon e seu padawan Obi-Wan. Qui-Gon estava falando sobre seu encontro em Tatooine. Ele foi treinado nas artes Jedi. Minha única conclusão pode ser que era um Lord Sith. O mestre Jedi Ki-Adi-Mundi fala primeiro em resposta à declaração de Qui-Gon. Impossível que os Sith estejam extintos há 1 milênio. Mace Windu interrompe desenhando seu não acredito que os Sith pudessem ter retornado sem que soubéssemos. Disse com confiança. Ah, é difícil ver o lado negro. Grão-mestre Yoda diz. Usaremos todos os nossos recursos para desvendar este mistério. Descobriremos a identidade do seu agressor. Mace Windu continua. Que a força esteja com você. Com essas palavras finais como uma forma de o homem espantar os dois Jedi, Qui-Gon e Obi-Wan vão embora, mas não antes de dar ao conselho a reverência obrigatória. Quando Obi-Wan começa a se afastar, Qui-Gon fica para trás porque tem mais a dizer. Mater Qui-Gon. Mais a dizer, não é? Yoda pergunta ao Qui-Gon com curiosidade. Com sua permissão, meu mestre. Encontrei uma vergência na força. Uma vergência, você diz? Yoda parece interessado, porque não faz muito tempo que houve 2 dessas ocorrências que despertaram seu interesse, mas nunca foram capazes de localizá-las. Mace Windu também ganha um olhar intenso porque foi ele quem foi enviado para investigar os 2 casos, mas não descobriu nada. Localizado perto de uma pessoa? Um menino. As células com a maior concentração de midi-chlorias que já havia em uma forma de vida. É possível que ele tenha sido concebido pelos midi-chlorians. Enquanto Qui-Gon diz sua declaração ousada, os mestres Jedi na sala olham uns para os outros para ver as expressões de seus colegas. A maioria ainda tem um rosto sereno e estoico, mas sua linguagem corporal revela sua descrença. Windu decidiu perguntar o que ele acha que Qui-Gon está se referindo também. Você se refere à profecia daquele que trará equilíbrio à força. Você acredita que é esse garoto? Windu fica com essa expressão quando pergunta sobre a declaração de Qui-Gon. Eu não presumo. Qui-Gon diz antes de ser interrompido por Yoda. Mas você sabe. Sua opinião é revelada. Solicito que o menino seja testado, mestre. Qui-Gon pergunta. Treinado como um Jedi, você pede por ele, Yoda diz. Encontrá-lo era a vontade da força. Não tenho dúvidas disso. Qui-Gon diz com confiança enquanto os mestres mais uma vez se olham antes de Yoda olhar para Windu sinalizando algo. Windu suspira antes de falar em tom preguiçoso. Traga-o diante de nós então. Feito o que veio fazer lá, Qui-Gon agora começa a sair da sala com Obi-Wan voltando ao lado dele. Ao anoitecer, diante do Alto Conselho Jedi, Anakin está falando em voz alta enquanto é observado intensamente por aqueles que o cercam. Tenho que adorar os olhares desconcertantes que estou recebendo. Isso não faria uma criança comum se sentir desconfortável. Anakin pensa consigo mesmo. Os Jedi estão atualmente testando as habilidades de Anakin relacionadas à força. A tarefa é bem fácil. Minha percepção extrasensorial só ficou mais forte com o passar dos anos. Não é tão difícil identificar o que há em um dispositivo eletrônico, especialmente porque minha especialidade é tecnologia e habilidades da força baseadas na mente. Windu segura um dispositivo e Anakin precisa adivinhar o que o dispositivo está exibindo. Um barco. O dispositivo muda de vez em quando para ver quão bem a capacidade de uma pessoa perceber o invisível. Um copo. Windu está olhando para o menino intensamente ainda mais do que o original, considerando que ele nem parece uma criança de 9 anos. Um barco. A voz de Anakin diz novamente. Um velocista. E de novo, Windu abaixa o dispositivo antes de olhar para Yoda enquanto Yoda faz o mesmo. O contemplativo Yoda encara Anakin com um olhar intenso. O homem treinar a mente certamente me ajuda a controlar os sentimentos que estou tendo agora. O que não tenho certeza é como eles reagirão por serem incapazes de sentir qualquer emoção minha. Cantarolando para si mesmo, Yoda direciona seu olhar para Anakin enquanto diz. Como você se sente? Anakin responde. Eu me sinto bem. Os pensamentos de Anakin. A maneira geral de dizer que você não está bem, mas só estou me sentindo bem agora. Talvez um pouco nervoso, mas por razões diferentes do que os mestres aqui podem pensar. Anakin decide começar a criar alguns sentimentos menores ao seu redor que ele e outras pessoas associariam com preocupação e nervosismo. Acho que deveria reverter minha capacidade de detecção de emoções para ajudar a projetar algumas emoções falsas. Como se estivesse captando as emoções que Anakin decide deixar escapar, Yoda continua. Com medo, não é? Não, senhor. Em vez de Yoda dizer que eles podiam ver através dele, Yoda decide se aproximar de outro ângulo e diz algumas de suas suspeitas. Você está tentando esconder seus sentimentos? Anakin fica surpreso, mas isso não transparece em seu rosto. Eu deveria ter dado mais crédito aos mestres Jedi aqui, pelo menos ao Yoda. Afinal, ele tem experiência, não nas técnicas que criei, mas em muitas outras coisas. Decidir ser sincero nesta situação como mentir só aumentaria suas suspeitas, diz Anakin. Sim, estou um pouco desconfortável com os mestres Jedi aqui me avaliando tão intensamente.
Também estou pensando em outras coisas e sei que aqueles que são sensíveis à força são capazes de ler as emoções e pensamentos de outras pessoas, cujas mentes permanecem abertas para que todos possam ver. Anakin continua. Outros, vocês têm medo de ver o que pensam, eu acho. Yoda diz. Não nego sua afirmação. Desejo fazer uma pergunta. O que meus medos de estranhos têm a ver com alguma coisa? Anakin responde enquanto pensa. Eu realmente não tenho medo dessas pessoas, mas sim ter cautela por causa da forma como os Jedi são e como eles agem. Estou inclinado a acreditar que me proteger é uma opção muito melhor. Senti a presença de todas essas pessoas sensíveis à força dentro da sala, involuntariamente me sondando. Tudo. Yoda exclama com alguma paixão sombria. O medo é o caminho para o lado negro. O medo leva à raiva, a raiva leva ao ódio, o ódio leva ao sofrimento. Anakin olha para Windu para vê-lo olhar para si mesmo com um olhar contemplativo. Não sinto muito, vindo de você. Eu questiono seu controle. Diga-me, conte-nos suas verdadeiras emoções, jovem empata. Yoda continua. Bem, pelo menos eles não me rejeitaram completamente como fizeram com o original. Esse é um passo na direção certa. Eu odeio ter que restringir minha presença dentro da força, sabendo muito bem a reação que eles teriam. Eu vazo algumas energias do lado negro e eles certamente me interrogariam sobre isso também. Decidindo mentir sobre sua resposta, Anakin diz. Sempre fui capaz de fazer isso. Mesmo quando era jovem, eu conseguia me esconder dos outros ou sentir os pensamentos de outra pessoa e prever suas ações. Yoda cantarola para si mesmo novamente enquanto Windu continua. Interessante, garoto, você pode nos dizer por que você também cresceu tão rápido em comparação com outros de sua espécie? Anakin responde mentindo descaradamente. Não que eu saiba não. Ciclo noturno Coruscant. Dentro da sala de conferências do Conselho, os mestres Jedi podem ser vistos novamente cercando Anakin, mas desta vez ele não está sozinho e está acompanhado por Qui-Gon e Obi-Wan. Ki-Adi-Mundi fala primeiro reconhecendo as capacidades de Anakin. A força é forte com ele. Ele vai ser treinado então? Perguntas de Qui-Gon. Windu, sem hesitação, responde a pergunta de maneira descontraída. Não, ele não será treinado. Não? Qui-Gon pergunta em um tom estranho. Seu raciocínio? Ele é muito velho. Windu explicou por que com uma resposta não tão simples, porque obviamente era muito mais do que apenas sua idade levada em consideração. Ele é o escolhido. Qui-Gon responde, sua voz ressoou com um tom seguro. Obrigado pelo voto de confiança, amigo. Se eu não quisesse salvá-lo antes, gostaria de salvá-lo agora. Anakin pensa consigo mesmo. Obviamente, essa é a mesma razão, mas acho que é muito mais do que apenas a idade, e provavelmente também não ajuda. Eu realmente pareço e amadureci mais rápido do que minha idade real deveria ser. Não posso dizer que fiquei surpreso com a decisão deles. Seria muito arriscado que eu entrasse nos Jedi porque eles não podem me doutrinar totalmente, me separar do amor familiar, a lista continua e acabar com meu senso de individualismo. Há obviamente mais razões, assim como o original, para que temessem que meu poder pudesse ser direcionado a eles. De qualquer forma, não pretendo ir contra eles, estou aqui apenas para conseguir o que quero, conhecer algumas pessoas e fazer conexões. Então vou pular. Você deve ver isso. Qui-Gon continua. Cantarolando enquanto investiga a força mais uma vez, Yoda tenta ver a direção geral do futuro de Anakin, mas não vê nada. Está indeciso ou a própria força não pode dar uma direção que o menino seguiria. O futuro deste menino está nublado. Yoda diz. Qui-Gon frustrado com os estados do conselho. Eu vou treiná-lo então. Obi-Wan olha para seu mestre quando diz isso. Vou levar Anakin como meu aluno Padawan. Qui-Gon diz parecendo orgulhoso de sua decisão. Você tem um aprendiz, Qui-Gon. Impossível aceitar um segundo. Yoda afirma com a decisão repentina de Qui-Gon. O código proíbe isso. Windu interrompe. Obi-Wan está pronto. Qui-Gon diz ter confiança em seu aprendiz. Obi-Wan rapidamente se apresentou e provou seu valor. Estou pronto para enfrentar as provações. Nosso próprio conselho sobre quem manteremos e quem está pronto. Yoda diz ao ansioso Obi-Wan. Ele é teimoso e tem muito a aprender sobre a força viva, mas é capaz. Há pouco mais que ele possa aprender comigo. Qui-Gon afirma. Yoda decide adiar o assunto para uma data posterior. O destino do jovem Skywalker será decidido mais tarde. Agora não é o momento para isso. O Senado está votando para um novo chanceler supremo e a Rainha Amidala está voltando para casa, o que colocaria pressão sobre a Federação e poderia ampliar o confronto. Windu redireciona a conversa e atrai ao atacante da rainha. Ki-Adi-Mundi contribui para o novo tópico de conversa. Vá com a rainha para Naboo e descubra a identidade deste guerreiro sombrio. Esta é a pista que precisamos para desvendar o mistério do Sith. Windu termina com seus próprios pensamentos surgindo. Afinal, ele saiu em uma busca inútil pela galáxia não uma vez, mas 2 vezes por causa de alguma divergência que todos sentiram. Ele estava irritado, mas era apenas seu dever como Jedi descobrir e localizar se havia algum problema que pudesse surgir e desestabilizar a paz. Que a força esteja com você. Yoda diz em um tom definitivo. Os 3 que estão no centro saem da sala em direção a outro lugar. Encontrando-se de volta na plataforma onde estacionaram o navio Núbio, os Jedi Obi-Wan e Qui-Gon estão lá para se encontrarem com a rainha e irem com ela de volta para Naboo. Não é desrespeito, mestre, é a verdade. Obi-Wan está atualmente debatendo sobre Anakin com Qui-Gon. Do seu ponto de vista, Qui-Gon encerra a discussão de Obi-Wan. O menino é perigoso, todos percebem isso. Por que você não pode? Obi-Wan diz. Seu destino é incerto. Ele não é perigoso. O conselho decidirá o futuro de Anakin e isso deve ser suficiente para você. Agora embarque. Qui-Gon diz em tom final. Anakin os ouve, mas espera até que Qui-Gon se aproxime dele. Jedi Qui-Gon, agradeço sua ajuda para me trazer aqui e pelas coisas que você fez por mim. Como me defender contra o que eu só poderia presumir serem seus superiores. Eu não quero causar mais problemas a você do que já causei. Anakin termina.
Anne, você não é problema e não causou problemas a si mesma. Pelo menos não diretamente. Qui-Gon continua. Eu não tenho permissão para treiná-lo, então por enquanto você terá que estar atento e me observar. Lembre-se sempre, seu foco determina sua realidade. Essas são algumas palavras sábias, felizmente eu já tenho vivido assim. Mas não é um conselho totalmente inútil. Anakin pensa. Fique perto de mim e você estará seguro. Qui-Gon termina, mas Anakin decide obter esclarecimento sobre midi-chlorians de um Jedi porque embora ele tenha coletado todas as informações que pôde, é quase sempre melhor obtê-las diretamente de uma fonte. Senhor, ouvi Yoda falando sobre midi-chlorians e fiquei curioso para saber o que são, indo direto ao ponto que Anakin pergunta. Midi-chlorians são uma forma de vida microscópica que reside dentro de todas as células vivas. Qui-Gon continua vendo que Anakin não tem nada a acrescentar, e somos simbiontes com eles. Formas de vida vivendo juntas para vantagens mútuas. Sem os midi-chlorians, a vida não existiria e não haveria conhecimento da força. Eles falam continuamente conosco nos contando a vontade da força. Quando você aprende a aquietar sua mente, espere, você já tem uma predisposição natural para isso. Bem, quando você treinar um pouco, tenho certeza que você os ouviria falando com você. Qui-Gon termina antes de se virar para aguardar a rainha. Curvando-se, Qui-Gon diz. Sua Majestade, é um prazer continuar a servi-lo e protegê-lo. Agradeço sua ajuda. O senador Palpatine teme que a Federação me destrua. A rainha diz. Garanto que não permitirei que isso aconteça. Qui-Gon responde. O último a embarcar no navio foi Anakin terminando com algumas últimas reflexões. Eu voltarei. Capítulo 23. Duelo dos Destinos 1. Ela é mais tola do que pensei. A figura holográfica de Sith Lord Sidious afirma enquanto ele se comunica com seus peões. Estamos enviando todas as tropas para enfrentar este exército reunido perto do pântano. Parece ser composto de primitivos. O vice-rei relata. Isso funcionará a nosso favor. Darth Sidious diz. Tenho sua aprovação para prosseguir então, meu senhor? Límpios. O Lord Sith faz uma pausa para um efeito dramático. Todos eles. Naboo. Esgueirando-se pela área e se dividindo em direções diferentes, Padme, Qui-Gon, Obi-Wan e Anakin ficam escondidos atrás de alguma cobertura. Padme sinaliza para Panaka que eles estão em posição. Qui-Gon se vira para Anakin e começa a falar com ele. Assim que entrarmos, quero que você encontre um lugar seguro para se esconder e fique lá. Anakin não responde e apenas acena com a cabeça. Bem, pretendo embarcar em um navio e aproveitar um pouco da ação. Não pretendo ficar sentado sem fazer nada, muito menos como foi o original. Quanto mais perto eu chegar da nave capitânia que controla os androides, mais rápido poderei assumir o controle. Já fiz progressos e estou perto de terminar. Tudo o que preciso fazer é acelerar o progresso e isso exigiria ir em direção à nave de controle. Anakin pensa. A emboscada está armada e os grupos, tanto de Padme quanto de Panaka, estão prontos. Apontados e prontos para partir, eles disparam e explodem um dos veículos semelhantes a tanques estacionados fora do palácio, usando seu próprio veículo especializado adquirido da resistência de Naboo. Isso chama a atenção dos androides que guardam a área e os atrai. O capitão Panaka volta e se encontra logo atrás de Padme, Qui-Gon, Obi-Wan e Anakin, seguindo-os para dentro. A distração não funciona totalmente, pois alguns androides também avistam o grupo tentando entrar no palácio e começam a explodir. Qui-Gon e Obi-Wan ativam seus sabres de luz desviando os tiros disparados em sua direção enquanto cuidam dos poucos androides que permanecem de guarda do lado de fora da entrada do palácio. O grupo consegue entrar sem que o resto dos androides percebam. Alguns outros guardas voluntários entram ao lado do grupo. Os supostos androides que o exército Gunga enfrentaria não estavam lá e muitos reforços nos quais o vice-rei poderia confiar. Tudo graças ao meu trabalho. Nenhuma vida foi perdida simplesmente porque eu estava bem preparado para lidar com a situação. Dentro da nave de controle droid, todas as unidades foram recolhidas ou pelo menos todas as unidades diretamente conectadas à nave foram recolhidas. Principalmente aqueles que foram inativados, salvando assim muitas vidas. Na noite anterior à partida de Anakin com o grupo em Tatooine, ele teve algumas ideias sobre como atrasar Maul pegando seu navio enquanto estava distraído. Isso possivelmente atrasaria Maul apenas o suficiente para que Qui-Gon e Maul não brigassem, já que ele era sua passagem para os Jedi. Sem a insistência de Qui-Gon de que ele deveria ser treinado como um Jedi, ele não teria a chance de entrar. O grupo voltou para dentro convenientemente, onde muitos navios estão atracados e totalmente reabastecidos com os reparos necessários e tanques de combustível cheios. Qui-Gon, Obi-Wan e Padme são os primeiros a fazer uma entrada e os dois Jedi protegem Padme dos tiros dos androides dentro da baía. Padme junto com o guarda tem suas próprias armas blaster para usá-las contra os androides. Anne vai encontrar cobertura. Qui-Gon conta a Anakin. Rápido. Bem, acho que é aqui que a diversão começa. Anakin pensa consigo mesmo, movendo-se para o lado enquanto se esquiva facilmente dos tiros do blaster. Qual navio eu comandarei para mim? Os guardas que apareceram eram na verdade pilotos, como Padme exclama para eles. Vá para seus navios. Todos se espalham e seguem para o hangar. Decidindo fazer um pouco mais do que apenas sentar-se atrás de alguma cobertura antes de partir em um navio, Anakin usa a telecinesia sutilmente para guiar um dos blasters droides caídos em sua direção. Os pilotos entram em seus navios enquanto são alvejados. Acho que deveria salvar algumas vidas. Anakin agora tem o blaster e com mira precisa é capaz de cuidar de alguns dos androides que teriam conseguido tirar uma vida. Eu não gosto de morte desnecessária. Anakin pensa consigo mesmo enquanto se posiciona perto de um dos navios. R2-D2 entra em uma das naves enquanto se comunica com Anakin para entrar. Consegui aprender o que um astromecânico está dizendo. Através de Meshu Deru consegui aprender algumas coisas em termos da linguagem dos androides. Sinto muito por um desses pilotos, mas terei que comandar sua nave.
O Anakin original entraria no navio porque era seguro, mas também porque o piloto que deveria embarcar havia morrido. Desta vez o piloto poderia ter sido salvo, mas isso não significa que ele iria interromper o seu plano. Cada vez mais pilotos conseguem entrar em seus navios e voar do lado de fora do hangar. Eles estão indo em direção à frota de naves que orbitam o planeta. Não preciso embarcar em um voo épico e colocar minha vida em risco para salvar a todos. A preparação é a chave para a sobrevivência. Todos os pilotos que entram em suas naves não sabem da situação atual com Anakin assumindo o controle da nave de controle droide e todos acreditam que é sua missão destruí-la. Quase todos os androides foram chamados de volta à nau Capitânia enquanto Anakin estava no controle. Na verdade, a nau Capitânia está quase preparada para deixar o sistema Naboo e viajar até Datomir para uma reconstrução e estabelecimento de conexão de seu exército droide. Achei que roubar o navio dele atrasaria Maul de chegar aqui, mas acho que deveria ter esperado que ele tivesse opções caso ficasse preso. Anakin sentiu que Maul estava perto e que o que ele fez provavelmente fortaleceu as habilidades de Maul. Acabei de deixá-lo mais irritado, ótimo. Bem, agora é hora da grande entrada que apresentaria Maul completamente. Todos caminham até uma das portas e quando todos estão prestes a chegar lá, ela se abre revelando o aprendiz Sith, Darth Maul. Maul está com a cabeça baixa, mas lentamente levanta a cabeça mostrando seus olhos amarelos corrompidos e ardentes. Uma indicação de lealdade ao lado negro. Eu posso ouvir a música agora. Duelo dos Destinos. Anakin decide usar sua técnica da força agora para esconder sua presença dentro da força enquanto todos estão distraídos e assume o controle da nave através de Meshu Deru. Eu posso lidar com a divisão da minha consciência em duas direções. Pelo menos por enquanto, isso seria uma dor e começaria a causar pequenas dores de cabeça. Vou me concentrar inteiramente enquanto mantenho uma pequena parte da minha consciência aqui para ter certeza e me alertar quando for necessário. Anakin salta do navio sem fazer barulho e permanece fora de vista. Todo mundo está com muito medo de se aproximar mais. Nós cuidaremos disso. Qui-Gon dá um passo à frente indicando a todos que o problema diante deles é algo que eles não seriam capazes de resolver. Iremos pelo caminho mais longo. Padme decide em uma fração de segundo com todos, exceto Qui-Gon, Obi-Wan e Anakin a seguindo. Vou tentar manipular os acontecimentos para que Maul não morra. Eu não gostaria que minha aliada reclamasse comigo sobre a morte de seu filho favorito, não que ela soubesse que fui eu quem causou a morte. É melhor que ela seja mantida em sua mente sã enquanto eu puder. Maul deixa cair seu capuz escuro, expondo mais características de Zabrak. Isso mesmo, também existem droidecas. Droidecas vêm por trás e entram em cena e começam a impedir Padme e o resto. Maul acende seu sabre de dupla face revelando a cor vermelha sangrenta de sua luz. Qui-Gon e Obi-Wan também acendem seus sabres em resposta. Eles finalmente entram em combate, começando com o uso intenso de seus sabres de luz. Isso realmente mostra o quão poderoso Maul é ou pelo menos mostra os resultados de seu treinamento que ele é capaz de combater 2 Jedi ao mesmo tempo. Eu sei que em geral, o lado negro fornece mais força, mas isso também não significa que o lado claro da força seja motivo de zombaria. Decidindo agir antes que qualquer vida pudesse ser ceifada, Anakin inicia e manipula a nave na direção dos droidecas. Destruindo os droidecas, agora Anakin está livre para colocar a maior parte de sua atenção na luta entre os 3 sensitivos à força. O navio ficará bem sozinho, pelo menos por enquanto. Eu criei um programa rudimentar de inteligência artificial para a nave, para que ela possa fazer as coisas básicas enquanto eu posso controlar as partes mais finas, liberando minha atenção de ter que ajudar a destruir a nau Capitânia. Vamos! Padme exclama quando eles começam a sair do hangar e vão para a área que desejam. O intenso duelo continua enquanto a luta por suas vidas, tanto do Jedi quanto do aprendiz Sith. Maul leva os dois para outra área. Eu só tenho que me concentrar e me concentrar. Contanto que Qui-Gon não seja morto e Maul também não seja morto, eu teria alcançado meu objetivo. Obi-Wan é empurrado com um chute aprimorado pela força por Maul para criar espaço para si mesmo. Qui-Gon se envolve com o aprendiz, seu objetivo não é matar Maul, mas capturá-lo para interrogá-lo, pois foi solicitado pelo Conselho Jedi para descobrir sobre esse atacante. Afinal, é mais difícil incapacitar do que matar. Eu mesmo tenho experiência. Obi-Wan volta à luta enquanto Anakin segue silenciosamente atrás dos 3. Entrando em outra sala que possui uma grande queda, os 3 continuam travando esse longo duelo que decidiria o destino dos presentes na sala. O duelo de sabres de luz entre os indivíduos sensíveis à força ainda está acontecendo, e neste ponto, está lentamente se transformando em uma batalha de desgaste. Seu observador oculto fica de olho na batalha, registrando mentalmente seus padrões, formas, movimentos e tudo mais que ele possa fazer a seu favor. Habilidades telepáticas. Pelo menos minha versão de telepatia é ótima. Anakin pensa sobre suas capacidades mentais. A iluminação é intensa e não ajuda que eles tenham escolhido lutar nesta área em particular. Por precaução, usarei Meshu Deru apenas para controlar aquelas portas de laser que ligam e desligam. Maul dá um chute bem colocado em Obi-Wan, forçando-o a sair da borda, mas aterrissando e se segurando em outra borda dos caminhos da plataforma abaixo. Qui-Gon domina Maul e acerta Maul da borda também, mas Maul tem mais facilidade para pousar com risco de cair de outra borda. Qui-Gon o segue, o que o deixa exposto, permitindo que Maul chute Qui-Gon para longe antes que ele pudesse fazer qualquer outra coisa. Os dois então continuam com Maul na defensiva e Qui-Gon perseguindo agressivamente. Os dois trocam golpes de seus sabres de luz enquanto rebocam a linha para poder ser empurrados para baixo a qualquer segundo. Obi-Wan finalmente se levanta e tenta seguir os dois, mas perdeu terreno, então terá que alcançá-los.
Aqui está, o destino de Qui-Gon será decidido. Anakin, se aprofundando na força, começa a enviar pequenas ondas, começando a se concentrar no momento que está por vir. Qui-Gon e Maul entram pelas portas do laser, mas antes que pudessem continuar, são isolados um do outro. A calmaria antes da tempestade. Qui-Gon se senta para descansar enquanto espera, enquanto Maul anda de um lado para outro impacientemente. Com os Gungans eles não sofreram nenhum ataque, então não precisaram mais se distrair, o vice-rei está praticamente indefeso. Ele ainda tem acesso a alguns androides que não eram controlados diretamente pela nave de controle dos androides, mas que só foram capazes de protegê-lo por um tempo, pois ele foi rapidamente capturado por Padme e seu grupo que foi atrás dele. Maul anda continuamente de um lado para o outro com impaciência e um olhar frio no rosto, olhando diretamente para sua presa Qui-Gon. Qui-Gon, como se estivesse em paz com o ambiente, está com os olhos fechados, distanciando-se para manter a cabeça limpa para a luta seguinte, mas também tentando descansar o corpo, mesmo que apenas por um minuto. Por instinto, Qui-Gon salta e reengaja Maul em combate na camada final. A última sala. Obi-Wan corre por trás tentando chegar a tempo de ajudar e reforçar seu mestre. Andando pela sala, Maul e Qui-Gon continuam trocando golpes em ritmo acelerado, mantendo-se firmes para não perder o equilíbrio e cair da saliência no buraco. As portas do laser se fecham novamente, deixando Obi-Wan para trás. Indo e voltando, os dois se batiam continuamente tentando ganhar vantagem, mas Maul percebeu que Qui-Gon estava começando a perder sua energia. Isso deixa Qui-Gon na defensiva. O momento está chegando. Silenciosamente, Anakin construiu até este momento, e dentro da força está ressoando seu chamado. Maul empurra Qui-Gon para trás, agora indo para a ofensiva, atacando Qui-Gon agressivamente com muito ódio, raiva e qualquer outra emoção que Maul reprimiu para aproveitar. Obi-Wan só pode observar preocupado, pois ele também pode dizer que seu mestre está perdendo e que não demorará muito para que ele cometa um erro. Um silêncio se acumulou dentro da força e a única coisa que pôde ser ouvida foi o choque de sabres entre Qui-Gon e Maul. Porém, algo está diferente. Os dois se encaram sabendo muito bem que esse momento decidiria quem venceria e quem morreria. Eles continuam a colidir para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, em todas as direções, enquanto ambos tentam manobrar um ao outro, ambos em busca de aberturas. Qui-Gon erra, ele tenta um golpe abrangente, mas não tem o poder ou a energia para escapar rapidamente do próximo ataque. Uma mudança, um acerto de contas, uma mudança. Maul, vendo uma abertura, desorienta Qui-Gon ao bater em seu rosto. No momento seguinte, originalmente Qui-Gon seria esfaqueado pelo sabre de Maul em seu abdômen. Maul tenta matar, mas quando ele está prestes a perfurar o Jedi atordoado, uma tempestade é sentida através da força e anula o sabre de Maul apenas o tempo suficiente para Qui-Gon recuperar o rumo. O que é que foi isso? Qui-Gon não pensa muito sobre o ocorrido e recua um pouco para reavaliar sua situação. Vou preservar minha energia por enquanto e aguardar por Obi-Wan. Então poderemos acabar com ele juntos. Os pensamentos de Maul, por outro lado, não eram tão agradáveis, pois isso irrita ainda mais ao saber que ele foi interrompido por alguém ou alguma coisa. Ele pode não ter a chance de matar os Jedi novamente. Obi-Wan lá fora fica aliviado por nada de ruim ter acontecido e também não pensa muito sobre isso e enterra sua curiosidade para outro momento. Capítulo 24. Duelo dos Destinos 2. Qui-Gon e Maul ainda estão lutando, mas é claramente visto que Qui-Gon ainda está cansado, mesmo que tenha conseguido uma reprise de qualquer evento milagroso que tenha acontecido. Obi-Wan ainda está esperando atrás da porta da tela de laser enquanto os dois estão ficando cansados da batalha contínua neste momento. Se Maul não tomar cuidado, isso pode ser o seu fim. Felizmente ele tem alguém pronto para salvá-lo da morte certa, assim como Qui-Gon fez, mas desta vez teria que ser mais sutil. Tudo o que preciso fazer é empurrá-lo para baixo do poço e garantir que ele não morra. Maul e sua mãe Talzin podem fazer o resto depois disso. Anakin espera pacientemente que o próximo conjunto de eventos aconteça, mas agora, em vez de confiar em seu conhecimento prévio, ele tem que confiar fortemente em suas habilidades precognitivas. As portas são desativadas e Obi-Wan entra em ação quase pegando Maul da guarda, mas ele consegue restabelecer seu posicionamento. Agora sendo atacado por ambos os lados, Maul tem que encontrar uma saída para esta situação e obviamente ele irá atacar o elo mais fraco do momento, que é Qui-Gon. Virando-se e força empurrando Obi-Wan um pouco para colocar alguma distância entre os dois, Maul ataca cruelmente Qui-Gon com tudo que ele tem. Qui-Gon evita e bloqueia defensivamente tentando conservar ainda mais sua energia, mas não tanto a ponto de custar-lhe. Infelizmente as tentativas de Maul são bem-sucedidas e ele consegue prejudicar Qui-Gon. Com um chute ele faz Qui-Gon ficar sem fôlego e ataca sua mão que segura seu sabre de luz. Argue. Qui-Gon emite um som abafado de dor, pois sua mão acaba de ser cortada, tornando-o incapaz de se defender. No momento em que Maul está prestes a matar, Obi-Wan salta para impedir o ataque de Maul. Qui-Gon agora com uma mão restante usa telecinesia para apontar seu sabre para a outra mão livre enquanto Obi-Wan mantém Maul distraído. Sinto muito, mas não posso bloquear você de todo mal. Acho que você tomará o meu lugar, ou mais parecido com o lugar original, de ficar sem mãos por um tempo. Anakin pensa melancolicamente. Obi-Wan e Maul continuam indo e voltando antes que Obi-Wan consiga quebrar metade do sabre de luz duplo de Maul. Agora com apenas um sabre disponível, Maul deve mudar seu combate com sabre. Qui-Gon está se recompondo silenciosamente e tentando aliviar a dor que está sentindo devido às queimaduras do sabre. Pelo menos não está sangrando. Qui-Gon encara a situação de maneira otimista. Maul é chutado e cai no chão enquanto Obi-Wan continua a persegui-lo, mas Maul se levanta a tempo de se defender de Obi-Wan. Com o sabre, Maul tem maior capacidade de movimento, mas ele não está tão familiarizado com o uso de um sabre quanto com o que treinou. Maul chuta Obi-Wan, onde Obi-Wan dá um salto mortal para trás e cai de volta no chão, mal se esquivando do golpe de Maul.
Maul, aproveitando a oportunidade concedida a ele, força e empurra Obi-Wan para trás, onde ele quase cai do limite. Qui-Gon não pode fazer nada neste momento enquanto tenta controlar a dor. Obi-Wan perde seu sabre de luz e cai da borda, mas fica pendurado por uma pequena saliência integrada nas paredes. Os eventos estão acontecendo do jeito que eu quero, mesmo sem minha influência. Anakin observa. Maul decide lidar precipitadamente com Obi-Wan primeiro, sem levar em conta Qui-Gon, que está constantemente recuperando o rumo. Maul chuta o sabre de Obi-Wan para fora da borda e ele não consegue fazer nada a respeito. De volta com Obi-Wan e o agora desmaiado Qui-Gon devido ao declínio de sua idade e à intensidade da batalha. Maul começa a brincar com sua presa usando seu sabre para criar faíscas que voam no rosto de Obi-Wan. Obi-Wan, percebendo que seu mestre caiu inconsciente e que seu sabre está ali para ser usado, começa a planejar rapidamente em sua cabeça. Usando a força, Obi-Wan usa a telecinesia para puxar o sabre em sua direção enquanto se prepara para explodir em um salto. Obi-Wan então pula quando o sabre voa jogando o ar direto em sua mão. Ele vira e cai atrás de Maul. Maul se vira para encarar seu oponente momentaneamente atordoado com a guarda baixa, o que lhe custará caro. Obi-Wan corta a barriga de Maul quase completamente ao meio. Quase completamente porque algo recuou dando resistência ao ataque de Obi-Wan. Maul tem uma mistura de descrença e dor aparecendo em seu rosto, já que sua expressão mostra claramente sua surpresa ao cair de costas na longa queda. Com seu corpo quase dividido em dois, Maul cai completamente enquanto se bate várias vezes contra as paredes de metal e observa sua outra metade de seu corpo cair ao lado dele. Felizmente ele não foi totalmente cortado ao meio e o dano poderia ser reparado, isto é, se ele sobrevivesse à queda. Obi-Wan, após cuidar da ameaça, corre em direção ao seu mestre. Qui-Gon está inconsciente, mas por causa da dor deixa escapar algumas divagações em estado de delírio. Obi-Wan está obviamente aliviado por seu mestre não ter sido morto e por ele ter sido ferido. Infelizmente, sua lesão também foi sua principal mão primária. O navio pousa em uma rua aberta da capital de Naboo, Ted. Uma delegação de combatentes da resistência, guardas voluntários e policiais estão alinhados à espera do navio. Padme, junto com o resto da tripulação, estão enfrentando o líder capturado da invasão, Viceroy Nute Gunray. Agora vice-rei, você terá que voltar ao Senado e explicar tudo isso. Padme diz enquanto o navio atrás deles abre sua rampa de entrada. Panaka vai até os dois neimoidianos e continua com uma fala destinada a liberar um pouco de sua raiva. Acho que você pode dar adeus à sua franquia comercial. Eles são escoltados até o navio sem algemas. O resto do grupo segue para o encontro paralelo com os visitantes que vieram do navio para Naboo. O senador Palpatine junto com seus próprios guardas vêm e encontram seus agora manetas Qui-Gon, Obi-Wan e Anakin. Obi-Wan e Qui-Gon se curvam, mas Anakin usa sua idade a seu favor, novamente não se curva diante de Palpatine. Estamos em dívida com sua bravura, Qui-Gon Jinn, e claro, com a sua também, Obi-Wan Kenobi. Palpatine diz e então vira a cabeça para Anakin anormalmente alto. E você, jovem Skywalker, observaremos sua carreira com grande interesse. Minha carreira? Mesmo se eu não tivesse conhecimento prévio da minha vida anterior, ainda assim ficaria desanimado com Palpatine. Palpatine passa pelos dois Jedi e Anakin em direção a Padme com um passo rápido e leve em seu passeio. Parabéns pela sua eleição, chanceler. Sua ousadia salvou nosso povo, Vossa Majestade, é você quem deve estar de parabéns. Juntos devemos trazer paz e prosperidade à República. Palpatine diz com uma cara sorridente. Depois que a batalha terminou, Qui-Gon junto com Obi-Wan estão agora em outra parte do Palácio de Naboo conversando com a figura holográfica Yoda. Conferir a você, nível de Cavaleiro Jedi, o conselho faz. Yoda se comunica com Obi-Wan como após o relatório ter sido dado por Qui-Gon e Obi-Wan. Ambas as contas foram retiradas. Obi-Wan foi avaliado e todos dentro do Alto Conselho Jedi concordaram em promover Obi-Wan apenas com base em seus méritos. Cavaleiro Jedi Qui-Gon Jinn, o conselho discorda de sua decisão de aceitar o menino como aluno Padawan. Yoda continua anunciando que Anakin poderá entrar. Se você deseja fazer isso, eu não concordo. Certamente, mestre Yoda, você concorda com minha avaliação de que o menino é o escolhido. Qui-Gon insiste que sua decisão é a correta. Ele pode ser o escolhido. No entanto, temo um grave perigo em seu treinamento. Yoda declara seu aviso. Mestre Yoda, vou treinar Anakin. Sem a aprovação do conselho, se for necessário. Qui-Gon afirma. Cavaleiro Jedi Qui-Gon, seu desafio não é necessário. Há outra solução, se eu puder oferecer. Yoda está propondo outra solução sobre como eles lidariam com Anakin. Concordo com você, o conselho concordará. Seu novo aprendiz, Skywalker, estará, mas com uma condição. Condição? O que pode ser isso? Qui-Gon pergunta. O conselho e eu sentimos um potencial maior, o jovem Skywalker tem, mas Skywalker é muito velho e tem emoções que podem levar ao lado negro. Yoda explica. Devemos temperar as habilidades de Skywalker. Dons naturais ele tem e achamos que seria prudente que ele fosse treinado por mais de um mestre. Yoda continua. 2 mestres? Você quer dizer que Anakin não só me terá como seu mestre, mas também outro? Perguntas de Qui-Gon. Pouco ortodoxo, admito, mas o conselho não mudará esta decisão. Yoda diz em resposta. Obi-Wan decide fazer a pergunta tanto em sua mente quanto na de seu mestre. Mestre Yoda, quem o conselho sugere para co-ensinar o menino? Cantarolando para si mesmo, Yoda responde à pergunta. Mace Windu será o mestre dos meninos também.
O raciocínio por trás dessa decisão foi devido às características que Anakin havia demonstrado. Windu seria um mestre perfeito para transmitir sua forma de combate com sabre de luz que se concentra no lado negro e o usa para capacitar o usuário. É claro que é necessário um grande controle. O Jedi sabe pelo menos um pouco sobre as capacidades mentais de Anakin, permitindo-lhe maior controle de suas emoções, algo que o Jedi gostou. Ainda mais ele seria adequado para Windu. Qui-Gon ainda ensinaria Anakin e o teria como aluno também, agora ele tinha que lhe ensinar outras coisas. Outra razão para fazer Anakin ter 2 mestres é tentar guiar Anakin para se tornar mais arraigado em sua ordem. Windu seria uma boa escolha, por isso o conselho decidiu que uma exceção poderia ser feita neste caso. Nenhum funeral em massa para lamentar os mortos ocorreu, pois praticamente ninguém morreu. A invasão teve tão poucas perdas que a República se agitou logo após o incidente. Anakin estava ao lado de Qui-Gon e Obi-Wan. Qui-Gon conseguiu uma mão substituta, uma mão mecânica não muito diferente daquela que Anakin e Luke Skywalker originais tiveram que conseguir quando os dois perderam as mãos. Felizmente, as próteses da época em que se encontram são capazes de fornecer membros substitutos às pessoas. Pode não ser tão bom quanto o original, mas foi melhor que nada. Qui-Gon precisaria de algum treinamento próprio para se acostumar com sua nova mão. Anakin decide questionar Qui-Gon sobre o que aconteceria com ele se os Jedi tivessem tomado sua decisão. Então, o que acontece a seguir? Especificamente para mim, posso ingressar na Ordem? Obi-Wan fala em vez de Qui-Gon. Bem, já que fui promovido, Qui-Gon agora pode contratar seu próprio novo aprendiz. Obi-Wan parece bastante orgulhoso de sua conquista. Sim, Obi-Wan está correto. Agora você se tornará meu novo aprendiz. É só que você terá que ter mais do que apenas eu como seu mestre. Qui-Gon continua. Anakin diz confuso. Mais do que apenas você? Anakin pensa ao mesmo tempo. É assim que os Jedi funcionam? Eu não sabia que um Padawan poderia ter vários mestres. Eu sei que existem vários professores e tudo mais, mas vários mestres? Sim, o mestre Jedi Mace Windu também assumirá seu treinamento como aprendiz. Qui-Gon diz. Os Jedi não tinham motivos para vir a Naboo, já que Qui-Gon não havia morrido e eles estavam discutindo em Coruscant sobre o misterioso guerreiro que Qui-Gon e Obi-Wan encontraram. Não há dúvida de que o misterioso guerreiro era um Sith. Windu fala com Yoda. Yoda cantarola de acordo. Sempre há 2, nem mais nem menos. Yoda respira fundo e continua. Um mestre e um aprendiz. Mas o que foi destruído? O mestre ou o aprendiz? Windu mais perguntas. Datomir. Grievous finalmente conseguiu sua primeira missão real. A expansão do exército droide aconteceria quando ele comunicasse que seu novo líder havia adquirido uma nave de controle droide um tanto nova, mas danificada. Ótimo para ele, pois lhe permitiria maior controle sobre os droides, para coordenar quaisquer planos de ataque ou invasão, quaisquer medidas defensivas a serem tomadas. Grievous também estava ciente dos aliados que seu líder tinha aqui em Datomir, conhecidos como Irmãs da Noite, e eles eram especialmente irritantes, pelo menos para ele, incomodando-o de vez em quando, sem dúvida tentando irritá-lo para que pudessem se beneficiar se ele fizesse algo negativo contra eles. Seu líder não gostaria disso, pois os considera importantes, pelo menos por enquanto. Ele sabia que Anakin também estava ficando farto dos constantes métodos indiretos em que eles o antagonizavam para que ele cometesse um erro. Quando questionado por que eles fazem isso, Anakin respondeu. As Dark Sisters aqui são fortemente influenciadas por sua cultura e religião que foram construídas ao longo do tempo. Esta cultura depende fortemente do lado negro da força, que por si só não é de natureza maligna. Anakin continuou. Mas pode influenciá-los inconscientemente, fazendo-os fazer coisas que agem de acordo com suas emoções. Torná-los mais manipuladores, mais motivados para cumprir seus objetivos e combinar isso com o lado negro da força com sua cultura os fez ser como que. Grievous, ao aprender mais sobre a força e os poderes que alguém poderia exercer, ficou interessado se pudesse fazê-lo. Anakin também respondeu que era uma possibilidade na qual ele estava trabalhando. Talvez ele ganhasse seus poderes, mas não seria na mesma escala. Grievous acreditava que suas afirmações, por causa das evidências de seus experimentos, eram que esses androides vivos eram capazes de usar os mesmos poderes, embora com capacidade limitada que Anakin e as Irmãs Negras usavam. Pensamento doloroso. Se eles conseguiram, por que eu não posso? Então esse se tornou um de seus objetivos, crescer em força, já que ele também queria contra-atacar a República por detê-lo. Anakin havia dito que a República estava morrendo por conta própria e que seria inútil lutar contra eles, mas isso não significava que Grievous estaria fora de ação. Longe disso. Com a nova nave de controle droide chegando em suas mãos, eles seriam capazes de finalmente controlar totalmente Datomir, sem dúvida em um co-governo com as Dark Sisters, conforme prometido. Ele se tornaria totalmente o planeta deles, basicamente sem resistência. Isso seria capaz de cortar toda e qualquer comunicação, ter o poder militar para controlar totalmente e ter um povo natural nativo deste planeta falando a favor da sua ocupação. Datomir se tornaria a nova base de operações de Anakin para seu exército em desenvolvimento e Grievous garantiria que sua tarefa e objetivos fossem concluídos. Capítulo 25. Ordem Jedi 1. Coruscant. Muita coisa aconteceu aos Jedi enquanto a invasão de Naboo continuava e depois que ela terminava. 2 factores-chave em particular foram da maior importância. A entrada do suposto escolhido de uma profecia contada apenas aos Jedi, Anakin Skywalker se juntou à sua ordem e um dos respeitados Jedi havia partido. Este Jedi desapareceu. Duokan, que havia deixado a Ordem Jedi, desapareceu, sem onde ser encontrado. Nascido em uma família nobre do planeta Sereno, ele era herdeiro de uma vasta riqueza e do nobre título de conde. Duokan foi levado pela Ordem Jedi quando criança e aprendiz de Tami Cerulean.
Como Cavaleiro Jedi, ele tomou Qui-Gon Jinn como seu Padawan e mais tarde treinou com Marivosa. Duokan era um instrutor respeitado no Templo Jedi e um dos espadachins mais renomados da galáxia, superado apenas pelo Grão-Mestre Yoda e igual ao Mestre Mace Windu. Dooku foi firme em sua lealdade à Ordem durante toda a sua longa vida. Afinal, ele tinha 70 anos de idade e passou quase 70 anos como Jedi, mas uma batalha desastrosa em Galidra abalou sua fé na Ordem e na República Galáctica. Ele caiu sob a influência do Supremo Chanceler Palpatine de Naboo e deixou a Ordem Jedi. Depois de saber que Palpatine era secretamente o Lord Sith Darth Sidious, Duokan virou-se para o lado negro e tornou-se o próprio Lorde das Trevas do Sith, substituindo Darth Maul como segundo aprendiz de Sidious. Seu novo mestre concedeu-lhe o título Sith de Darth Tyrannus. Tendo saído recentemente, Dooku considerou seu futuro e o que faria agora que se juntou a Sidious, reivindicando seu direito de nascença como Conde de Sereno e sua vasta fortuna. Duokan conspiraria com Sidious para forçar a galáxia a uma guerra que levaria o Sith ao poder. Mesmo sabendo que o Senado era corrupto, o Conselho era falível e os métodos de treinamento Jedi estavam longe de ser perfeitos. Permaneci na Ordem Jedi por 12 anos após Galidra. Dooku disse uma vez. Por quê? Porque eu ainda acreditava que poderia realizar algo de bom como Jedi. Achei que poderia provocar algumas mudanças positivas, corrigir certos erros e fazer melhor do que manter o status quo. Resumindo, fui um completo idiota. As pessoas notaram, dentro da Ordem, que Duokan estava mais retraído após o incidente em Galidra e a batalha em Baltizar. Ele se recusou a aceitar mais missões do Conselho Jedi e ficou preocupado com as profecias que ele sentia que estavam se tornando realidade sobre os tempos sombrios que se desenrolavam pela galáxia. Enquanto ele discutia suas preocupações com muitos dos mestres Jedi mais proeminentes da Ordem, o crescente desencanto de Dooku com o estilo Jedi foi percebido pelo senador Palpatine, que já observava Dooku há algum tempo e tinha planos que exigiam alguém com a reputação, habilidades e recursos financeiros de Dooku. Palpatine, mesmo antes da Batalha de Naboo que havia chegado ao fim recentemente, realizou várias reuniões com Duokan para sentir suas opiniões e cultivá-lo como um aliado. O comportamento e as crenças de Dooku como Jedi estavam anteriormente dentro do escopo da ortodoxia Jedi. No entanto, Dooku flertou com a crença de que o lado negro da força poderia ser invocado sem corrupção pessoal à medida que seu descontentamento com a Ordem Jedi crescia. Dooku tinha um relacionamento próximo com seu próprio mestre, Mestre Yoda junto com seus Padawan e tinha ouvido falar do que Qui-Gon havia sugerido. Os Sith estavam de volta. Ele condenou publicamente o Senado da República, mas não ao ponto de ser tão amplamente conhecido porque seu aluno Padawan, que ele teve há muito tempo, havia perdido uma mão. Isso chateou, mas pelo menos Qui-Gon Jinn estava vivo. Pouco tempo depois, Dooku renunciou à Ordem Jedi, retirou-se para Sereno e reivindicou o título de conde de sua família, deixado vago pela morte de seu irmão, enquanto seu sobrinho, Adan, e sua cunhada foram para o alto exílio em Alderaan. Ele não deu uma razão para sua decisão de deixar os Jedi em seu anúncio público, nem forneceu uma quando convocado perante o Conselho Jedi para explicar suas ações. Por que ele faria isso? Ele tinha visto a corrupção e não havia nada que impedisse a sua propagação. Nada que ele pudesse fazer, pois suas palavras caíram em ouvidos surdos e sem olhos para ver, pois o Jedi estava cego. A partida abrupta de Duokan surpreendeu e perturbou a Ordem Jedi. Como mestre Jedi que renunciou voluntariamente à sua comissão, Dooku tornou-se parte do grupo mais tarde conhecido como os 20 Perdidos. Em mais de 2000 anos, apenas 19 outros mestres Jedi abandonaram a Ordem, e entre eles Duokan foi considerado a perda mais amarga. Os Jedi encomendaram um busto de bronze de Dooku quando foi criado para se juntar às outras esculturas dos 20 Perdidos nos arquivos Jedi. Coruscant, Supremo Chanceler. Palpatine estava extremamente feliz por finalmente ter dado um passo mais perto de alcançar seus objetivos. Manipular aqueles idiotas no Senado foi fácil. Muito fácil, e a rainha também era tão fácil de manipular. Sidious ferve em seus pensamentos. Padme havia sido dirigido cuidadosamente por Sidious para que pudesse se tornar o chanceler supremo. Ele havia orquestrado o bloqueio de Naboo, mas o que ele não esperava era que a rainha fosse tão ousada. Ser tão contra o que ele queria mesmo tendo o que precisava. Ele passou os últimos 6 meses cultivando a confiança da rainha, sabendo que ela o atenderia melhor do que As Veruna. Foi tudo para este momento quando, numa crise, ela não teve outra escolha senão contar com ele. Bastante insidioso, como seu nome Sith implicaria. Ele também encontrou um novo aprendiz para compensar aquele que infelizmente perdeu. Como ele ficou muito triste por perder alguém tão próximo dele. Não, Maul era um bom aprendiz para a época, mas faltava o que eu queria. O que eu precisava e sua utilidade chegaram ao fim. Seu novo aprendiz, Darth Tyrannus, é um poderoso usuário da força. Ele basicamente tem pouco para fazer e treinar, ele já tem todo o básico. O que Sidious precisaria fazer, entretanto, seria corromper ainda mais sua mente, ao se lembrar de uma conversa que teve com o Conde. Recusei ser membro do Conselho para me dedicar à diplomacia, e vejam o que aconteceu. A República está a mergulhar cada vez mais no caos. Darth Tyrannus havia contado a ele. Você é um homem contra uma galáxia cheia de canalhas. Sidious respondeu com palavras melosas. Um homem deve ser capaz de fazer a diferença se for poderoso o suficiente. Então Tyrannus disse algo que despertou seu interesse, e Sidious aproveitou ao máximo para lentamente afastar Duokan dos Jedi. É uma pena que ele já tenha percebido alguns sinais de que Dooku não é um aluno adequado para ele. Na verdade, não foi ele mesmo quem descobriu o potencial de Darth Tyrannus, foi seu próprio mestre anterior, Darth Plagueis. O mestre de Sidious certa vez divagou sobre suas próprias falhas devido à intromissão de Darth Tyrannus.
Plagueis imaginou e quis criar dissidência intersistema na região de expansão. Embora Plagueis não tivesse planos de substituir Palpatine como seu aprendiz, o assassinato imprudente do senador Vidar Kim por Palpatine trouxe à atenção de Plagueis a possibilidade de Palpatine ser morto ou exposto. Como tal, ele via Duokan como um aprendiz em potencial caso Palpatine sucumbisse a tal destino. Essa característica foi algo que Sidious assumiu e expandiu ainda mais, deixando para trás seu ex-aprendiz Maul para os lobos metafóricos. Tanto Plagueis quanto Sidious também brincaram com a ideia de indiretamente levar Duokan para o lado negro e usá-lo para criar um cisma dentro da Ordem Jedi. No entanto, quando Plagueis o apresentou a Sidious, foi esse relacionamento que eventualmente se tornaria fundamental para a progressão do grande plano do Sith. Pouco depois da vitória dos Naboo e Gungans na invasão da Federação Comercial, Palpatine levou o mestre Jedi Dooku a um restaurante no The Works para discutir assuntos pessoais durante uma refeição. Os dois foram apresentados por Ronyar Kim logo após Palpatine se tornar senador, e formaram uma amizade baseada na admiração de Duokan pelas políticas de Palpatine. Para Dooku, parecia que Palpatine defendia os povos subrepresentados e desprivilegiados da Orla Exterior, e de fato acreditava que Palpatine era o grande responsável pelos mundos da Orla Exterior receberem qualquer representação no Senado. Tendo concordado anteriormente com Palpatine que a República deveria ser demolida antes que a galáxia pudesse ser salva, e reconhecendo imediatamente o capital político que a crise de Naboo havia fornecido a Palpatine, Duokan expressou sua suspeita de que Palpatine havia sido cúmplice na invasão de seu próprio mundo natal. Duokan expressou sua aprovação por Palpatine tirar total vantagem política da situação, independentemente de como ela surgiu. Quando o tópico da iminente renúncia de Duokan da Ordem Jedi foi abordado por Palpatine, Dooku disse a seu amigo que agora estava mais decidido a partir do que nunca, mas não pelas razões que Palpatine suspeitava. No entanto, seu interesse aumentou quando ele descobriu um garoto único, Anakin Skywalker. Pois, embora ele tivesse pouco problema com a decisão do Conselho Jedi de interferir na crise de Naboo, ele informou a Palpatine que um menino, Anakin Skywalker, havia sido trazido por Qui-Gon de Tatooine e era suspeito de ser o profetizado Jedi escolhido. Palpatine ficou completamente chocado com esta revelação. Ele conheceu pessoalmente o menino da comitiva de Amidala e até lhe deu um quarto extra para dormir durante a estada de Amidala em sua suíte senatorial. No entanto, apesar do potencial único de Anakin na força, Palpatine não sentiu nada. Embora o interesse de Palpatine por Anakin fosse bastante acadêmico por enquanto, Plagueis quase entrou em pânico quando Palpatine o informou da existência de Anakin. Anos antes, Plagueis havia tentado coagir a força por meio de midi-chlorians a criar vida espontaneamente, mas acabou falhando em fazê-lo. Mais do que isso, porém, Plagueis acreditava que não apenas ele falhou, mas que suas ações fizeram com que a força reagisse de forma a conter a adulteração do Sith. Se o menino, que nasceu na mesma época do experimento fracassado de Plagueis, fosse de fato o escolhido, ele poderia ser a personificação da oposição da força ao Sith. Como tal, embora Palpatine não se importasse particularmente com o fato de Anakin ter chamado a atenção dos Jedi, Plagueis se opôs veementemente ao treinamento dos Jedi. Ele imediatamente ordenou que Palpatine instruísse Maul que matar Qui-Gon Jinn era agora de suma importância, já que Jinn estava essencialmente agindo como patrocinador de Anakin dentro da Ordem Jedi. Sem Jinn apoiando o menino, Plagueis esperava que o Conselho Jedi simplesmente o mandasse de volta para Tatooine. Infelizmente, isso não aconteceu e também não teria sido bem sucedido originalmente. Outra coisa a ser observada foi a morte de seu mestre. Sidious já vinha planejando há muito tempo que Plagueis teria que morrer, de uma forma ou de outra, para que ele realmente assumisse o reinado como o único e verdadeiro Lord Sith. Na noite anterior à eleição, Damas fez sua primeira aparição pública em anos, participando da estreia de uma peça experimental de Mon Calamari na Galaxy's Opera House com Palpatine. Após a apresentação e o jantar tardio no Manarai, os dois Lords Sith retiraram-se para a cobertura de damas no edifício Caldani Spires para celebrar o triunfo iminente de Palpatine. Lá, Palpatine serviu Plagueis de vinho enquanto ensaiava seu discurso de aceitação da chancelaria, previsto para ser proferido no dia seguinte perante o Senado. Plagueis logo caiu em um sono induzido pelo álcool e Palpatine viu sua chance. Com a guarda de seu mestre completamente baixa, Palpatine explodiu a máscara transpiradora de Plagueis com relâmpagos da força, causando um curto-circuito e acordando-o. Estando embriagado e meio adormecido, entretanto, o Moon nada pôde fazer para impedir seu aprendiz. Palpatine aproveitou a oportunidade para ridicularizar, zombar e desacreditar Plagueis, dizendo-lhe que durante todo o relacionamento deles o aprendiz sempre manipulou o mestre, jogando-o como um peão. E durante todo o escárnio implacável, Sidious enviou rajadas adicionais de relâmpagos, causando imensa dor ao Moon enquanto ele sufocava lentamente. Para piorar a situação, Sidious criticou Plagueis por seu papel na conversão distorcida de Palpatine, acusando-o com ódio de manipular um menino confuso, para assassinar sua família. Estranhamente, mas talvez apenas refletindo aquele conflito e trauma psicoemocional inicial, Palpatine então expressou ao Sith mais velho sua genuína gratidão pelos ensinamentos que Plagueis, ao longo dos anos de sua associação, lhe transmitiu. No momento em que o ferido Moon finalmente sucumbiu à morte, Sidious, tendo acabado de se proclamar a personificação do há muito profetizado Cithari, sentiu uma mudança monumental na força, que ele interpretou como o lado negro ungindo-o como a ferramenta. Usaria para dominar o universo. O exultante Lord Sith, entretanto, sentiu outro tremor, ou vaga consciência de um poder maior que ele que estava sombreando sua sensação de triunfo. Ele suspeitava que talvez fosse Plagueis saindo da morte para irritá-lo, ou simplesmente os tremores de sua própria ascensão.
Sidious raciocinou que esse não era o caso, embora ele só descobrisse qual era exatamente o pressentimento mais tarde. Embora eu tenha conseguido muito, ainda há muito a fazer antes que eu possa realmente ter sucesso em todos os meus empreendimentos. Capítulo 26. Ordem Jedi 2. Coruscant. O código dos Jedi e, respectivamente por extensão de cada membro, foi transmitido durante toda a sua existência. Não há emoção, há paz. Não há ignorância, há conhecimento. Não há paixão, há serenidade. Não existe caos, existe harmonia. Não existe morte, existe a força. O código normalmente praticado pelos jovens treinados pelos Jedi. Emoção, mas paz. Ignorância, mas conhecimento. Paixão, mas serenidade. Caos, mas harmonia. A morte, mas a força. Estranhamente, este código acima é uma versão alternativa muito melhor do código Jedi, mas o usado principalmente não é este. Este código era geralmente recitado por jovens Jedi durante suas provas de iniciação. É uma pena que não seja usado com mais frequência, pois considero uma versão muito mais completa do código Jedi, ou pelo menos é melhor do que o usado atualmente. Anakin pensa enquanto é transportado de volta para Coruscant junto com Qui-Gon e Obi-Wan. Qui-Gon solicitou um transporte de volta a Coruscant para Padme quando eles estavam prontos para partir. Com tudo o que foi realizado, era a hora de começar o treinamento de Anakin. Anakin, como você sabe, você terá 2 mestres para ensiná-lo em vez de 1. Considerando isso, um plano foi elaborado para garantir que você tenha tempo para treinar com cada um de nós, eu e depois o mestre Windu. Qui-Gon diz caminhando em direção a Anakin que está atualmente em seus próprios pensamentos. Sim, mestre. Você deve me contar meu cronograma de treinamento ou isso ainda não foi decidido? Anakin disse em tom questionador. Anakin teve que mudar sua maneira de se dirigir a Qui-Gon, pois o aceitou como seu novo mestre. Ele estaria esperançosamente aprendendo muito com Qui-Gon, já que ele foi treinado pelo infame duelista especialista do Oku, que por sua vez foi treinado por Yoda. Qui-Gon responde. Os detalhes ainda precisam ser acertados entre mim e o mestre Windu, mas tenho certeza de que podemos chegar a uma conclusão rápida. Sua mão está bem? Você gosta da sua substituta? Anakin aponta para a mão agora mecânica de Qui-Gon. Bem, sim. Antes que eu esqueça, gostaria de agradecer a você por sua habilidade de me fazer uma nova mão. É muito bom quando não sinto nenhum desconforto. Qui-Gon diz enquanto sorri. Estou feliz por poder ajudar. Anakin então pensa. Eu fiz isso como uma desculpa por não ter conseguido salvá-lo totalmente do encontro com Maul, mas ei, deve ser melhor do que nada. Eu criei essa mão especialmente para você. Vejo que você é bastante habilidoso nas áreas relacionadas à tecnologia. Na verdade, tudo que vi de você foram seus vários talentos em muitas áreas. Gostaria de saber o que mais você poderia me dizer sobre suas habilidades? Qui-Gon questiona tentando ver do que mais Anakin é capaz. Bem, durante muito tempo pude sentir que tenho alguma conexão inata com a mente, minha mente em particular. Tenho grande controle sobre minhas memórias, meus pensamentos e emoções. Também posso sentir as emoções e pensamentos dos outros com bastante facilidade. Pois bem, tem sido bastante útil para mim. Anakin continua. Sim, sim. Fui informado sobre essa habilidade bastante especial com a qual você nasceu. A maioria dos que são sensíveis à força tem algum tipo de talento em relação à força e outras coisas. Qui-Gon explica. As suas poderiam muito bem ser habilidades da força relacionadas à mente. Qui-Gon afirma. Não é apenas a minha mente, também tenho grande controle e compreensão da tecnologia. Como tenho certeza que você notou. Anakin deixa de fora. Também tem um talento especial relacionado a qualquer coisa relacionada ao corpo, particularmente reforçado pelas magias negras que atuam em mim, mas acho que não quero informar ninguém sobre isso. Pelo menos por enquanto. Sim, sua afinidade com a tecnologia é certamente interessante, mas não tenho certeza sobre quais habilidades da força existem para isso. Qui-Gon continua. Chega disso, acho que você precisará aceitar e se concentrar nos fundamentos do seu treinamento. Primeiro, acho que começarei com uma lição de história e os fundamentos do modo Jedi. O treinamento dos estudantes da Ordem Jedi mudou e evoluiu ao longo de seus muitos milênios de existência. Ao longo de sua história, porém, a ideia de mestre e aprendiz foi consistente, embora às vezes mais de um aprendiz pudesse ser contratado por um único mestre. O treinamento foi duro e difícil, consistindo em quase 2 décadas de tutela antes de um aprendiz se tornar um cavaleiro de pleno direito. É por isso que o caso de Anakin foi bastante único, já que um aluno normalmente não teria mais do que um mestre. Mas o Jedi atual teve que levar em consideração o potencial de Anakin e o futuro dele, mesmo que nem todos acreditassem plenamente ser o escolhido. Pelo menos não ainda, pois eles ainda não conhecem todas as capacidades e talentos do garoto, além do teste preliminar feito quando ele estava em Coruscant. Após o fim da suposta extinção do Sith e a passagem da Reforma Husan, a Ordem Jedi reformou completamente sua academia sob a liderança do Grão-Mestre Faikovin e do Conselho do Primeiro Conhecimento, fechando muitos dos antigos praxions da Ordem inicial em favor de uma academia mais centralizada em Coruscant. Aqueles que permaneceram abertos foram supervisionados por um conselho de mestres em oposição a um único administrador. A formação da divisão de aquisição foi uma necessidade com a restrição de idade recentemente implementada. Todos os iniciados na Ordem estavam restritos a bebês e crianças muito pequenas. Para ajudar, a República Galáctica aprovou uma lei exigindo que todos os mundos membros verificassem a sensibilidade à força ao dar à luz cada criança. O Conselho também se deu ao trabalho de codificar uma bateria formal de 5 testes de cavalaria, além de restringir o aprendizado a um mestre e um aprendiz. À medida que a academia florescia, o mesmo acontecia com a Ordem.
Os iniciados foram colocados em clãs e aprenderam juntos por mais de uma década, seguindo um regime estrito e estruturado de estudos e combate. A Academia Jedi em Coruscant estruturou um dia para o iniciado e as aulas progrediam em dificuldade à medida que o aluno avançava no sistema da academia. As aulas eram ministradas por mestres Jedi e Jedi não classificados do corpo de educação, e projetadas para dar aos iniciados as habilidades que eles precisariam no campo. O que Qui-Gon iria ensinar a Anakin, pelo menos o que ele poderia lhe ensinar oficialmente agora que não poderia voltar para Naboo, era o básico do básico quando se tratava de seu treinamento. Ele é um garoto inteligente, na verdade ele pode muito bem ser um gênio, então não deve ser muito difícil para ele avançar rapidamente. Qui-Gon pensou. A Ordem Jedi e, por extensão, os Jedi assumem votos muito rígidos, Anakin. Esses votos ou mantras e cantos são palavras pelas quais os Jedi vivem. É claro que discordo muitas vezes de como isso é feito, mas é assim que coisas são. Jedi e seu código. Sua necessidade e desejo reforçados pela doutrinação de seguir o código é parcialmente o motivo pelo qual eles se tornaram complacentes em seus assentos de poder. Mesmo que haja lições a serem aprendidas, sua incapacidade de evoluir para melhor os paralisa e paralisa aqueles que os rodeiam. Na vanguarda estava a República Galáctica que se tornou corrupta, mas muitos que sabem disso diriam que a culpa foi dos Jedi. Não, os Jedi apenas permitiram que aqueles com antecedentes menos limpos prosperassem. Por si só, a República estava a falhar, mas isso não significava que alguma intervenção pudesse tê-la salvado. Através de uma análise aprofundada do código Jedi e da maneira como eles o seguem, Anakin descobriu por que eles o seguem e como. Quando se tratava do lado negro, ou mais especificamente de qualquer coisa relacionada a emoções negativas que eram completamente naturais para a maioria das criaturas sencientes vivas acima de um certo nível de sapiência, os Jedi o evitariam. Os Jedi foram ensinados a aceitar o lado negro inerente dentro de si e conquistá-lo, e não deixar que ele os conquiste. Medo da perda, raiva, ódio, ciúme, ganância e agressão, todo o lado negro teve que ser destituído de sua influência sobre um Jedi por meio de paciência e treinamento. Mesmo quando se tratava de emoções como o amor, era obrigatório que tais sentimentos não estivessem presentes. Embora o código Jedi proibisse a posse e os apegos, os Jedi foram encorajados e treinados para amar em termos de compaixão. O apego era a incapacidade de aceitar a mudança como característica fundamental da vida, aceitar a morte como parte natural da vida, a incapacidade de deixar ir, alimentando o medo da perda e da ganância, levando ao ciúme. O apego era egoísta, uma sombra da ganância e, portanto, um caminho para o lado negro da força. Portanto, o apego era proibido para um Jedi, que tinha que treinar para abrir mão de tudo que tinha medo de perder, renunciar a todos os apegos. Assim, eles poderiam ser compassivos, amorosos e atenciosos, mas não serem possessivos e agarradores e agarrados às coisas, tentando mantê-las congeladas no tempo, aceitando a natureza transitória da vida. Isto permitiu-lhes amar a totalidade da vida incondicionalmente, sem escolher seletivamente formas de vida individuais às quais se apegassem egoisticamente. A certa altura, Qui-Gon ouviu algo ridículo, que ele se absteve de contar a Anakin, mas Qui-Gon projetou seus pensamentos como tal a partir daquela memória que Anakin pôde perceber claramente como dia. Apaixonar-se, é isso que o código Jedi proíbe. Transar? Nem tanto. Não se for casual como eu e Selby. Rael Averros defende relações sexuais casuais com Qui-Gon Jinn. E é verdade que os Jedi não gostam de relacionamentos românticos de qualquer tipo, proibindo-os estritamente. O que a maioria dos Jedi parece não entender é que as relações sexuais não são proibidas enquanto não se desenvolverem sentimentos românticos. Os membros da Ordem Jedi consideravam-se uns aos outros como sua família e às vezes eram verdadeiramente parentes de sangue. Os mestres Jedi desenvolveram laços fortes, de confiança e amorosos com seus aprendizes que criaram, sendo como pais para eles. No entanto, eles não deveriam formar apegos. Para um bem maior, eles tinham que ser capazes de abandoná-los, para não perderem 1000 vidas apenas para salvar uma. Os Jedi consideravam os sentimentos românticos naturais e, como tal, não os proibiam. Mas para um cavaleiro Jedi era essencial fazer a escolha certa para a ordem e não negligenciar os seus deveres Jedi em favor do seu amado, mesmo que isso significasse o fim do relacionamento. O cavaleiro Jedi Rael Averros acreditava que o código Jedi permitia relações sexuais casuais, desde que os Jedi não formassem apegos. Averros teve um relacionamento assim com Selby, um estalajadeiro de Pijal, quando serviu como Lorde Regente daquele planeta. Os Jedi foram encorajados a confiar em seus instintos em vez de em suas mentes, o que é realmente estranho, considerando que muitos instintos de um ser estão ligados a muitas emoções. Um exemplo é o medo, onde o medo pode ajudar uma pessoa a decidir e reagir a algo que é perigoso ou que pode causar danos. Razões evolutivas estão por trás de coisas como esta. Eles consideravam valiosas as suas emoções, mas também foram avisados para estarem atentos a elas, pois poderiam obscurecer o seu julgamento. Um Jedi tinha que manter uma mente serena e tranquila para permanecer no lado da luz em vez do lado escuro. Assim eles eram capazes de manter a força dentro deles em equilíbrio. Os Jedi sabiam que o universo está longe de ser estático, e o caminho da força é que todos os seres vivos eventualmente morram. Eles tinham uma forte fé na força e encontraram conforto em saber que ao morrerem, eles, assim como todas as coisas que já viveram, serão transformados na força cósmica, a fonte da qual emanou a força viva tornando-se um com ela. Portanto, viam a morte como parte natural da vida. Apesar de terem ficado tristes com isso, eles foram aconselhados a lembrar, um dia todos eles passarão, e se alegrarão e celebrarão aqueles ao seu redor que faleceram e se tornarão um com a força, em vez de lamentar e sentir falta deles.
O medo de perder os vivos para a morte inevitável era o apego à sombra da ganância. Embora seja certamente verdade, Anakin não pôde deixar de discordar dessa afirmação quando claramente existem seres que já são imortais e que não morrem com a passagem do tempo. Um exemplo disso seria a corrida especial Force Wielder. Outro exemplo de imortalidade é a técnica da Força Jedi que permite que o fantasma, ou espírito de um sensitivo à força que morreu, viva sem corpo. Na verdade, existem muitos casos de coisas assim, mas é verdade que às vezes não é possível salvar a todos. Às vezes é o que é. Capítulo 27. Ordem Jedi 3. Ciclo noturno Coruscant. Tendo acabado de chegar enquanto a cidade gigante que se estende por todo o planeta dorme, ou pelo menos tenta dormir, pois ainda há vários veículos e sons produzidos por toda parte, a nave que transporta Qui-Gon, Obi-Wan e Anakin chega. Coruscant com certeza é fascinante de se olhar às vezes, você não acha? Anakin diz em voz alta. É um espetáculo para ver com certeza, mas em vez de olhar ao redor, devemos ir para o Templo Jedi. Lá você terá seus próprios aposentos para morar e dormir e no dia seguinte alguém irá acompanhá-lo até a área que você precisa ir. Qui-Gon conta a Anakin. Ok. Anakin responde com uma resposta curta. Eles tiveram que pegar um veículo de transporte para levá-los ao Templo Jedi. Quando os três entram no veículo, Obi-Wan fala com o motorista. Leve-nos ao Templo Jedi. O motorista responde. Certo. Dirigindo pelos arranha-céus e pelo tráfego aéreo congestionado, eles demoram para voltar ao templo cansados mentalmente da longa jornada e dos acontecimentos ocorridos nos últimos dias. Obi-Wan decide questionar Anakin sobre algumas coisas. Anakin, ouvi dizer que você é uma pessoa muito boa empática e telepática. Pelo que eu sei, isso é verdade. Diga-me como você faz isso, eu gostaria de saber como você se esconde dentro da força. É bastante poderoso e seria útil, sem dúvida em qualquer missão futura da qual eu participar. Não é algo que possa ser recriado instantaneamente a partir do meu entendimento. Levaria muito tempo e paciência com um alto grau de talento em habilidades psíquicas relacionadas à mente. Anakin responde enquanto Qui-Gon apenas ouve a conversa entre os dois com leve interesse. Está certo? Acho que é uma pena. Obi-Wan termina porque apesar de sua natureza paciente ele não é tão talentoso com habilidades psíquicas. Seu talento está no duelo e mesmo assim ele ainda tem muito que aprender. Os Jedi basicamente fazem o que eu já faço. Pelo que fui informado recentemente pelo mestre Qui-Gon é que os Jedi meditam muito e isso não é muito diferente dos meus métodos. Anakin continua. É apenas a forma como meus poderes progrediram é diferente do que seria considerado normal. Tudo bem, eu só estava curioso para saber suas habilidades e se havia uma maneira de replicar seus efeitos. Estamos quase lá. Qui-Gon fala depois que Obi-Wan termina. Olhando para o Templo Jedi, Anakin pode dizer que a grandeza provavelmente não será perdida para ele. Eu sei que provavelmente não seria capaz de reformar os Jedi de forma alguma, mas isso não significa que eles devam ser deixados para morrer. Bem, pelo menos as crianças deveriam viver um massacre. Na verdade, eu provavelmente poderia impedir o plano de Sidious para os clones. Além do mais, eu poderia trazer os clones para o meu lado e fazer com que eles me respeitassem assim como fizeram com o original. Eu não me importaria com alguns camaradas extras. O veículo de transporte para no cais, os 2 cavaleiros Jedi e um padawan saem do veículo. Onde está meu salário? O motorista pergunta um pouco impetuosamente. Qui-Gon dá alguns créditos ao homem antes que ele se afaste, deixando o Jedi para trás. Por aqui então. Qui-Gon dirige enquanto Anakin e Obi-Wan acompanham. Caminhando em direção à entrada da Ordem Jedi, Anakin começa a se comunicar mentalmente com HK-47. HK, você fez o que eu pedi de você? Sim, mestre, transportei com sucesso os androides desativados deixados em Naboo. HK responde imediatamente. Bom, muito bom. Você se saiu bem. Pode voltar à sua diretriz principal e aguardar mais instruções. Sim, mestre. HK responde enquanto Anakin corta a conexão. O que os Naboo iriam fazer com todos aqueles androides, exceto reciclá-los em sucata e talvez vendê-los? Eles venderam os androides, mas em vez de fazer uma venda em grande escala para alguma empresa publicamente, Anakin convenceu Padme a dar-lhe os androides. Especificamente, ele disse que sua mãe, Fi, pagaria pelos androides por meio de um pedido oficial. Isso permitiria a Padmé fazer alguma recuperação econômica para ajudar nos esforços de reconstrução e ajudaria Anakin a aumentar ainda mais seu exército de androides. Torna ainda mais fácil que o exército de droides deixado em Naboo esteja diretamente conectado à nave de controle que ele roubou. Algo interessante também aconteceu com os androides, especificamente os androides que ele escondeu em Datomir. Os droides de elite que ele criou começaram a adorá-lo de uma forma estranha, proclamando-o como seu deus e criador, o que tecnicamente ele é, mas eles começaram a desenvolver sua própria cultura, transformando-os verdadeiramente em uma sociedade pronta para emergir. Anakin não está reclamando porque não viu problemas com isso, os androides de elite que ele criou, pelo menos para ele, agora eram seres vivos completos e parece que eles apreciaram seus esforços para ajudá-los a se desenvolverem por conta própria, para ter suas próprias liberdades e liberdades. Felizmente, eles não veem Anakin de uma forma negativa, considerando que ele os controla e aos androides não vivos, mas na verdade encorajam o que eles começaram a chamar de ser abençoados. Ele mesmo tinha visto isso, e relatórios chegavam de seu novo servo, Grievous. Certo, Obi-Wan, você pode ir. Tenho que levar Anakin aqui para sua nova acomodação. Sim, mestre. Você não precisa mais se referir a mim dessa forma, Obi-Wan. Você ganhou por direito o título de Cavaleiro Jedi. Qui-Gon diz com orgulho. Obrigado, mas acho que nunca verei você como algo diferente. Certo, vá em frente então. Qui-Gon responde exasperadamente. Ok, irei embora agora e Anakin, por que você não vem me ver algum dia?
Tenho certeza que também poderia ajudá-lo em seus estudos, se quiser, talvez explicar algumas coisas. Obi-Wan começa a caminhar em direção à sua própria acomodação com passos saltitantes. Eu gostaria disso, obrigado. Anakin responde educadamente. Depois que Obi-Wan sai dos dois, Qui-Gon dirige Anakin. Vamos por aqui então. Depois de uma caminhada rápida até a sala designada para Anakin, Qui-Gon fala. Aqui está você. Por enquanto este é o seu quarto aqui no Templo Jedi. Obrigado, mestre. Sorrindo, Qui-Gon responde. Você deveria descansar um pouco agora. Você teve alguns dias longos e seus problemas não vão parar por aí. Você ainda tem muito que aprender. Ok, vou entrar agora. Adeus. Anakin entra em sua nova casa em um futuro próximo enquanto Qui-Gon vai para seu próprio quarto, sem dúvida querendo recuperar o sono tão necessário. Isso é bastante espartano, mas o que eu esperava dos Jedi? Pelo menos posso decorar este lugar como quiser. As paredes, o teto e o chão eram da cor branca padrão. Não havia decoração e o espaço era muito limitado, mas o suficiente para uma cama, várias gavetas, um armário e algum espaço sobrando para ele. Acho que vou para a cama agora. Acho que já é hora de ter alguns sonhos normais por enquanto. Anakin pula na cama espartana e adormece sem se preocupar em entrar em um estado meditativo em busca de um sono normal. Ciclo diurno Coruscant. Abrindo os olhos, Anakin se levanta da cama. Eu me sinto muito bem descansado. Acho que é hora de fazer minha estreia. Olhando para o seu próprio relógio interno, ele diria que é quase o nascer do sol. A razão pela qual Anakin precisa de menos sono do que o ser humano médio é que suas habilidades telepáticas reforçam sua mente e, na verdade, ele poderia ficar completamente sem dormir se apenas meditasse 2 horas todos os dias. Decidindo que esperar era muito chato, ele decide se conectar com HK através do link mental que possui e começa a receber um relatório da revolta diária de escravos em Tatooine. Os escravos transformados em trabalhadores que permanecem no planeta foram os que mais investiram no movimento livre de escravos. Era bastante underground, pelo menos por enquanto, mas eles sabiam que alguém os estava patrocinando. Não posso comprar todos os escravos, pois há alguns indivíduos muito perturbados que não os libertariam. Nem todos os traficantes de escravos foram gentis ou generosos o suficiente para negociar seus escravos e nem todos os escravos que pertenciam à mesma pessoa estavam à venda. Então eles precisavam de outra maneira de sair de sua situação. Uma dessas situações ocorreu quando ele era mais jovem e tinha a ver com uma raça especial de uma espécie humana conhecida como Gostlings. Na verdade, ele resgatou uma jovem princesa, a mesma jovem princesa daquela espécie Gostling junto com outros cativos. Foi bastante fácil e felizmente ele acumulou recursos e poder suficientes para proteger as crianças com segurança. Caso contrário, teria sido mais difícil ajudá-las. Ele ainda faria isso, é claro, mas com muito mais cautela. De qualquer forma, acho que ganhei um admirador. Acredito que foi a mesma princesa que resgatei indiretamente e, pelo que sabia, decidi capitalizar essa adoração de herói. Conseguir outro aliado é ainda melhor para mim, mas duvido que seu afeto infantil ainda persista depois de todos esses anos. Talvez os sentimentos de gratidão, mas o amor de cachorrinho não estejam lá para cegá-la. Meditando um pouco mais, Anakin refletiu sobre seu progresso com as artes mentais que havia desenvolvido, ou mais como redesenvolvidas para a força. Os níveis indicados por ele eram um padrão muito vago e não eram uma classificação perfeita dos poderes desenvolvidos que ele ganharia e cresceria continuamente em força. As artes mentais eram algo muito difícil de praticar e depois de seu impulso inicial diminuíram um pouco. Felizmente, seu domínio através de sua mente havia chegado ao grau de mestre, mas sua técnica de intrusão mental da força havia estagnado simplesmente porque ele achava errado invadir, quer queira quer não, a mente de uma pessoa com uma técnica que poderia deixá-la com morte cerebral. Era uma técnica perigosa que ele desenvolveu e que poderia ser utilizada em situações combativas para colocar outras pessoas numa espécie de transe. Uma ilusão ou pode destruir a mente de outra pessoa, para que ele não fique sem meios de se proteger. Sua capacidade mental se expandiu para permitir-lhe pensamentos paralelos onde tecnicamente há 2 dele ativos ao mesmo tempo. Sua mente foi acelerada além da crença apenas através da telepatia, sem incluir os benefícios do ritual. E mesmo que a capacidade passiva de detecção de emoções seja bastante irritante, pois ele tem controle limitado sobre suas capacidades de detecção de emoções, ela pode sobrecarregá-lo se ele não tomar cuidado. Pelo menos foi assim no início. Agora ele estaria a salvo das emoções emitidas por qualquer pessoa. Meshuderu também percorreu um longo caminho com a enorme quantidade de androides, naves e outras tecnologias às quais ele se conectou. Ele certamente está em uma boa posição com isso. Outros ramos que ele começou a desenvolver para essa técnica foram o que ele chamou de vírus. Em vez de ter que estar perto de algo para controlá-lo, ele implantaria um vírus baseado em sua assinatura da força, capturaria e reprogramaria um dispositivo ou sistema baseado em computador. Isso essencialmente permite que ele contorne muitos sistemas implementados para proteção contra ataques dessa natureza, exceto que o dele foi através da força e a tecnologia normal não tem chance de resistir ao seu controle. Se outra pessoa através da força tiver o controle de um androide, ela será incapaz de controlá-lo, a menos que seja mais forte, tenha tempo e habilidade necessária, ou o usuário original seja morto ou se desconecte dessa coisa. Isso resolve tudo, mas isso é apenas o começo. Bem, tecnicamente comecei quase assim que nasci, mas isso não vem ao caso. Agora posso finalmente expandir meu conhecimento sobre a força e aprender adequadamente. Tenho grandes planos e não pretendo parar apenas com a força em si.
Há uma falha gritante na maioria dos sensitivos à força, apesar de serem bastante dominados em comparação com a média dos seres. Seus corpos carecem de grande força e resistência. Isso é algo que terei que mudar, pelo menos para mim, e isso exigiria algumas habilidades da força que eu precisaria experimentar ou terei que procurar tecnologias avançadas. Um exemplo é algo como nanites introduzidos em meu sistema, reforçando, curando e tornando meu corpo mais forte. Para algo assim, provavelmente não demoraria muito para ser desenvolvido, porque tenho algo semelhante em andamento. Enquanto Anakin ainda está meditando, ao repassar seu progresso, uma batida na porta pode ser ouvida, interrompendo seu processo de pensamento. Bem, acho que é hora de ficar ocupado novamente. Capítulo 28. Ordem Jedi 4. Ciclo diurno Coruscant. Enquanto Anakin ainda está meditando, ao repassar seu progresso, uma batida na porta pode ser ouvida, interrompendo seu processo de pensamento. Bem, acho que é hora de ficar ocupado novamente. Anakin interrompe sua meditação e se aproxima da porta enquanto pensa ao mesmo tempo. Pelo que sinto, a pessoa atrás da porta não é Qui-Gon e me familiarizei bastante com sua assinatura da força. Abrindo a porta, Anakin vê quem veio vê-lo. Jovem Padawan Skywalker. Vim explicar a você sua programação durante todo o treinamento. A pessoa que falou foi Mace Windu, o outro novo mestre de Anakin. Mestre Windu, você veio para ser meu guia? Sim, isso é verdade. Vou apresentar a você as áreas que importam quando você fica aqui. Normalmente uma pessoa teria um clã ao qual se juntaria aqui, mas devido às suas circunstâncias especiais, você apenas ingressaria em aulas adequadas tanto para mim quanto para mim. Cronograma próprio e de Qui-Gon. Mace começa a andar e Anakin o segue por trás. Primeiro vou mostrar-lhe a área onde são realizadas as refeições comunitárias. É aqui que você poderá se alimentar. Estou com muita fome. Anakin diz enquanto pensa. É bom que eu não tenha que me preocupar com comida e possa, enquanto como com todos, tentar fazer algumas conexões. Sim, você estará sentado em um salão com todos os outros filhotes. Os dois continuam antes de parar em uma entrada que é a área de alimentação comum. Por enquanto, vou parar de guiar aqui, pois você deve comer antes de continuarmos. Você vai esperar aqui depois que a hora de comer terminar e eu voltarei. Ok, mestre. Obrigado. Anakin se curva ligeiramente. Enquanto Mace sai, Anakin entra no salão onde pode ver muitas pessoas, muitas crianças sentadas em grupos, mas por ser muito cedo não há muitos alunos. Hora certa para pegar um pouco de comida. Pelo que vejo, não há tantas pessoas que eu consideraria importantes, então não faz sentido falar aqui por muito tempo. Ei você! Alguém chama Anakin, uma pequena criança do sexo feminino que parece ter sua idade real. Esta é Barriz Ofef? A amiga de Ahsoka, ou pelo menos seria amiga. Parece que a idade da atual é a versão das lendas, já que nas Guerras dos Clones ela foi envelhecida para se encaixar mais no show. Sim, olá. Anakin cumprimenta a garota. Você deve ser novo por aqui, talvez tenha ingressado na ordem recentemente? Não achei que isso fosse permitido. Normalmente, apenas pessoas muito mais jovens do que você têm permissão para ingressar. Isso mesmo. Sou novo aqui, só recentemente me separei da ordem. Isso é legal e um pouco estranho do normal, mas bem-vindo. Os estudos da força acontecem pela manhã, os alunos aprenderam os caminhos da força e suas 3 aplicações, controle, sentido e alter. Os estudos do meio-dia concentravam-se no ensino tradicional em sala de aula, onde instrutores não Jedi ensinavam uma variedade de lições, incluindo estratégia política, lei galáctica, ciências e linguagem. As tardes eram dedicadas a atividades físicas, incluindo treino com sabre de luz, ensinados da forma e até a forma sexta de combate com sabre de luz por instrutores altamente qualificados. Os iniciados praticaram com treinamento de sabres de luz até criarem os seus próprios nas cavernas de Ilum. 5 sessões de mediação obrigatórias foram combinadas durante o dia, bem como refeições comunitárias. Pelo menos este foi o cronograma padrão que me foi dado. Mace Windu o guiou durante todo o dia e o apresentou às aulas que ele iria assistir, com quem ele participaria de treinamentos e algumas bobagens desse tipo. A maior parte do que está na lista, ou cronograma para ele, era a lista padrão dada aos jovens, bem, mais como se os jovens fossem guiados nessa direção, lentamente se acostumando com seu novo estilo de vida. Anakin tem que fazer o mesmo, mas é melhor assim pois ainda sobra algum tempo para ele continuar seus próprios planos, então ele não está totalmente à vontade deste curso acadêmico. Ele também tira alguns dias de folga para avançar ainda mais e ser treinado por Qui-Gon ou Mace. Pelo que ele entende, pelo menos em termos das primeiras coisas que ele precisa aprender, controlar, sentir e alterar são as aplicações básicas que um sensitivo à força pode fazer. O controle é interno. É a capacidade do Jedi de reconhecer a força em si mesmo e usá-la em seu benefício. Qui-Gon disse a Anakin. O método de ensino da Ordem Jedi começou com o aspecto do controle, ensinado aos iniciados Jedi como uma forma de abrir suas mentes para a força e estabelecer um ponto base para um maior desenvolvimento. O tema do controle estava centrado na capacidade de controlar o próprio corpo, já que o autocontrole era o ponto de partida para todos os ensinamentos Jedi. O desenvolvimento dessas habilidades continuaria ao longo da vida de um Jedi, já que os fundamentos de todas as outras disciplinas do uso da força começaram aqui. Um dos efeitos colaterais mais conhecidos do domínio da disciplina do controle foi o prolongamento da vida e a prevenção da decadência. 3 habilidades principais estavam centradas em controle: Tutaminis, Curato Salva e Autossopor.
Essas 3 habilidades abrangentes incorporaram muitas das habilidades que os Jedi usaram ao longo de seu serviço à República. Tutaminis foi um título genérico usado pela Ordem Jedi para classificar as habilidades da força relacionadas à absorção de energia. Anakin usou uma versão disso para subjugar os ataques de Maul contra Qui-Gon e Naboo e também aplicou isso em Maul, apenas para que ele pudesse manter seu corpo intacto. Curato Salva era uma habilidade guarda-chuva usada pela Ordem Jedi para classificar as habilidades da força relacionadas à autocura e muitas vezes essa habilidade é usada passiva ou subconscientemente sem que alguém perceba que está se curando em um ritmo acelerado. Anakin tem uma versão disso na forma do ritual de magia do lado negro e sua própria ativação subconsciente dessa técnica. Não há muitos Jedi que saibam como usar técnicas da força baseadas em medicina ou cura, então esta é uma área na qual Anakin estaria mais interessado. O último domínio de controle é Auto-Sopor, o termo tradicional para a capacidade de aumentar o foco do usuário na força. O sentido envolve o próximo passo, no qual o Jedi reconhece a força no universo fora de si. Classificadas como habilidades de sentido pela Ordem Jedi, essas técnicas foram ensinadas aos Padawans para ampliar o escopo de suas habilidades de controle. Mergulhando em uma compreensão mais profunda da força viva, as habilidades dos sentidos permitiram que os detentores da força mergulhassem no ambiente. Ao final do aprendizado, esperava-se que os Padawans usassem a força como um sentido adicional, constantemente sintonizados com a ondulação da força. A Ordem Jedi viu as habilidades dos sentidos divididas em 4 grupos principais: Prima Vitae, Tactus Otium, Tyvor Drax, Psicometria e Telepatia Projetada. Embora existissem muitos outros estilos na família Sense, estes foram considerados os mais vitais para os ensinamentos Jedi. Anakin, em particular, seria extremamente poderoso no que diz respeito à árvore de habilidades sentidos e suas habilidades sendo consideradas as mais importantes certamente colocam Anakin em vantagem. A detecção de vida, também conhecida na alta galáxia tradicional como Prima Vitae, era um poder básico da força baseado nos sentidos que permitia a um sensitivo à força sentir a presença de coisas ou seres vivos e detectar suas posições a longo alcance. Os sentidos de Anakin estavam principalmente sintonizados e só cresceriam com o passar do tempo. Ele poderia agradecer um pouco a sua telepatia por isso. A força dos sentidos, também conhecida como força da visão ou na alta galáctica tradicional como Tactus Otium, era um poder da força baseado nos sentidos. Permitiu que um indivíduo sentisse a força ambiente em uma determinada área. Não poderia ser usado para detectar seres sencientes, mas permitia que um indivíduo sentisse a magnitude da força em uma área ou objeto. E mesmo se essa força estivesse alinhada com o lado escuro da força ou a luz. Essa habilidade Anakin também possui, pois foi capaz de distinguir entre o alinhamento do lado negro da energia da força em Tatooine e Datomir. Mesmo aqui em Coruscant há a presença de uma escuridão persistente que a luz absoluta dos Jedi esconde. Eles fazem isso sem saber, é claro, mas mesmo assim, se Anakin pudesse sentir isso, isso não significaria que os Jedi também deveriam ser capazes? A psicometria, também conhecida como pós-cognição, Tyvor Drax ou telemetria, era um poder da força que era uma técnica mental de captar impressões e vestígios de informações sobre o objeto tocado e os eventos que o cercaram. Essa habilidade, embora pareça bastante básica, pode ser útil em muitas circunstâncias, mas Anakin não se preocupou em desenvolvê-la quando era mais jovem, pois não havia necessidade. Seria inútil fazê-lo, pois não havia nada de particular interesse que pudesse ser encontrado. Ele nem sabe por onde começar ao tentar praticar tal habilidade. A última habilidade com a qual Anakin se familiarizou mais, telepatia. A habilidade básica de ler e interagir com outras mentes, comunicar-se mentalmente e projetar os pensamentos do usuário em distâncias pequenas ou vastas com outros indivíduos. A Alter é a terceira e mais difícil área de dominar, pois envolve a capacidade do aluno de modificar a força e redistribuir suas energias. Uma forma avançada de uso da força, muitos sensitivos à força não treinados tropeçaram acidentalmente neste grupo de poderes, geralmente resultando em eventos desastrosos. Indomáveis, esses poderes da força podem causar caos em massa, pois a arte de manipular outros objetos deve ser aperfeiçoada e aprimorada. Dentro da Ordem Jedi, essas habilidades eram consideradas habilidades Alter e foram ensinadas aos Cavaleiros Jedi que dominavam a arte do controle e do sentido. Capazes de afetar o meio ambiente, essas habilidades eram vitais para um cavaleiro de sucesso, pois sem elas os indivíduos podiam ver a força, mas eram incapazes de manipulá-la. Na Ordem dos Jedi, os grandes mestres consideram as técnicas de telecinesia, afetam a mente e alteram o ambiente para compor esta família de habilidades. Então, as habilidades mais legais baseadas em telecinética ou a criação de eletricidade disparada através dos dedos estão fora de questão por enquanto. Anakin pensou consigo mesmo. Eu poderia trabalhar em outras habilidades, mas tenho outro projeto para cuidar no meu tempo livre, então seria prudente terminar primeiro. Anakin. Uma voz chama, mas Anakin está distraído. Seria legal, porém, ser capaz de fazer essas coisas. Então, por enquanto, vou deixar de lado o desenvolvimento de habilidades baseadas em Alter porque deve haver uma razão pela qual eu preciso dominar tanto o sentido quanto o controle primeiro. Anakin. Anakin estava continuamente dentro desses pensamentos, claramente distraído, sem prestar atenção ao que estava ao seu redor. Mesmo que ele tenha muito poder mental, ele atualmente tem um de seus processos de pensamento meditando enquanto o outro está distraído. Pelo que me lembro, existem muitas habilidades que seriam consideradas Alter, e entre elas só estou realmente interessado em algumas que me tornariam mais poderoso. A arte do pequeno me vem à mente e se eu conseguir recriar essa técnica, poderei modificar meu eu físico. Padawan Skywalker.
Ao ser acordado de seu estado mental distraído, Anakin é lembrado de que na verdade ele está em uma aula. A pessoa que falou com ele naquele momento era seu atual professor, o instrutor Jedi da divisão educacional. Bem, acho que deveria começar a tentar aumentar a quantidade de pensamentos que posso ter ao mesmo tempo ou deveria pelo menos ter deixado alguma consciência do que me rodeia. A pessoa que dizia seu nome era um dos jovens Jedi que ele conheceu, Barris. Ele foi colocado em uma classe que era de uma faixa etária semelhante à dele, embora não fosse muito difícil de acompanhar em relação aos ensinamentos. Pelo menos foi isso que Mace lhe disse quando foi colocado com um bando de crianças, mas ele não vai reclamar, pois sabe que há muito para aprender. Agora que tenho a atenção de todos, podemos continuar com a aula? O instrutor olha um pouco para Anakin. Decidindo interromper a meditação que está fazendo ao mesmo tempo, ele consegue que seu outro processo de pensamento se conecte com HK-47. Ei, HK, você acha que poderia ir a algum lugar para mim? Sim, mestre, qualquer coisa e em qualquer lugar. Estou sempre disponível. Capítulo 29, Nanozui 1. Datomir. Foi divertido no começo, mas agora ficou chato. Pelo menos foi o que Grievous pensou, já que ele se envolveu em um combate mínimo assim que decidiram dominar o planeta Datomir. Grievous não teve muito o que fazer depois das pequenas escaramuças que ocorreram, e na verdade, ele nem teria sido capaz de fazer nada, dados os droides de elite ou mesmo a grande quantidade de máquinas que estão à disposição de Anakin. Você pode usar o quanto quiser. Não importa, mas pelo que entendo sobre as condições do planeta, seria um bom ponto de partida para ajudar a construir meu próprio império. Grievous foi informado disso por meio de um dispositivo de comunicação. Por favor, diga-me que há mais para eu fazer. Porque, é claro. Grievous pergunta em tom incrédulo. Sério? Achei que não havia nada para fazer nos próximos anos. Algumas coisas aqui e ali, claro, mas nada mais. Você esqueceu um de seus objetivos, seus desejos que você conquistou depois de se juntar a mim? Meta? Você queria algo, mas acho que se você nem consegue se lembrar disso, então você não quer. Anakin parou. Grievous fica um pouco frustrado e impaciente, diz. Bem, não me diga já. Calma, não há necessidade de emaranhar os fios. Anakin disse para acalmá-lo e continuou. Você queria usar a força, certo? Os olhos de Grievous brilharam com reconhecimento. Sim. Você sabe como me tornar sensível à força? Você finalmente descobriu. Sim e não. Eu dei a você um pouco de sensibilidade à força bastante básica, mas não seria igual à maioria dos sensitivos à força e só iria tão longe quanto as capacidades dos androides. Quando você pode me dar essas habilidades? Terei que recriar as partes mecânicas do seu corpo com um novo material. Tenho uma ideia não apenas para lhe dar poderes da força, mas enquanto estou nisso, atualizar seu traje. Atualizar? Sim, vou refazer você com um material muito melhor que eu mesmo sintetizei, que permite uma quantidade maior de midi-chlorians não orgânicos. Isso aumentará suas capacidades e facilitará seu acesso à força. Outra coisa que terei que fazer é operar o que sobrou de sua carne e implantar um dispositivo especial capaz de fabricar você e o metal que estou refazendo com materiais totalmente compatíveis sem espaço para erros. Este novo corpo e operação me permitirão ter a habilidade de usar a força? Simples assim. Tão simples como isso. Finalmente o que ele procurava, uma forma de aumentar seu poder. Ao contrário do Grievous original, este não aprendeu combate com sabre de luz, então não haveria habilidades relacionadas a isso. Anakin decidiu tentar recuperar ou adquirir essas habilidades, mas ele próprio não tinha um instrutor adequado até começar no Jedi, e mesmo assim ele estava tentando aprender outras coisas, além de retardar o progresso que seria feito. Grievous e seus desejos estão longe de acabar, já que ele quer ver a República desmoronar e queimar pelos erros percebidos que cometeram contra ele. Anakin concordou que a República estava fadada ao fracasso e seu curso foi definido sem ninguém para ajudar a conduzir o navio para um local seguro. Assim a República iria queimar, mas Grievous se acalmou ao longo dos poucos anos que passou trabalhando para Anakin e aprendeu a entender que nem todos são responsáveis pelas falhas do Senado. Não se preocupe, concentre-se apenas no que queremos realizar aqui em Datomir. Construa-o para se tornar capaz de defender a si mesmo, os residentes que vivem aqui e estabelecer meu governo. E as Irmãs da Noite. Ah, certo. Acho que nosso cogoverno sobre o planeta. As irmãs sabem que não devem ultrapassar seus limites, pois não tiveram muito a ver com a aquisição e agora podem compartilhar os benefícios. Pelo menos eles ajudaram a controlar os assentamentos. Grievous defende as irmãs aqui, pois passou a respeitar seu poder. Isso é verdade, mas não quero que eles tenham nenhuma ideia de tentar assumir o controle de si mesmos e é por isso que você tem que ter cuidado com eles. Agora que vou torná-lo capaz de usar a força, será muito mais fácil lidar com eles. Espero. Grievous diz que saber que suas proezas só aumentaram com o tempo e os recursos que Anakin fornece para eles. Talzin decidiu reformar ligeiramente seu povo para torná-los mais tolerantes com os outros, especificamente mais tolerantes com outros relacionados a Anakin e ao próprio Anakin. Isso foi por causa do enorme favor que ele fez por ela. Talzin tinha visto a experiência de quase morte de seus filhos e sabia que Anakin tinha de alguma forma vindo para salvar Maul da morte, pelo menos é o que ela pensa. Grievous também esteve envolvido em um evento que incluiu as Night Sisters e um Jedi chamado Kinlanvus. Anakin disse a ele para se envolver e garantir que as Irmãs da Noite não tentassem escravizar o homem. Seria desastroso para a causa deles. 3 meses após seu treinamento, Kinlanvus foi enviado a Datomir para investigar as bruxas locais. Após relatos de que elas tinham algo a ver com o desaparecimento misterioso do planeta Ova, Anakin forneceu ainda mais as Irmãs da Noite, desde que elas abolissem sua escravidão, e ele fez isso com algum sucesso, pois elas se tornaram dependentes dele e do que ele fornecia.
Mas sempre houve pessoas que são contra mudanças, então Grievous deveria ser os olhos e ouvidos de Anakin nessa situação. Embora todos os androides dados às irmãs também fossem controlados por Anakin, ele ainda queria um ser vivo para mantê-lo informado. Grievous disse ao seu mestre que eles lhe trariam problemas. Seja qual for o problema, eles evitaram os Jedi com alguma experiência e interações oportunas. Grievous fez questão de proteger os Jedi de qualquer dano potencial, dado o desdém das irmãs por eles. Quinlan-Vos foi enviado embora após seu resgate oportuno, sem saber de seu encontro potencial. Grievous recebeu algumas palavras de agradecimento do homem, e embora Grievous não se importasse muito com isso, especialmente porque ele também tinha alguma raiva dos Jedi, ele conseguiu se abster de atacar. Essa não foi a parte mais importante porque as irmãs tinham outro plano no qual Anakin também tinha interesse. Os Templos Estelares. Estou ciente de que as agora unidas Irmãs da Noite de Datomir estão procurando por enormes edifícios antigos em forma de pirâmide construídos pelos Qua. Você deseja que eu também fique de olho neles para isso? Não, já tenho alguns guardas de elite investigando isso em silêncio. Eu os treinei bem o suficiente para esconder sua presença da maioria dos sensitivos à força. Anakin então continuou. Eles reportarão a você e você reportará a mim. Certo. É preciso manter uma linha de comando e, embora sejam suficientemente capazes, ainda tem muito que aprender. Anakin explicou seu raciocínio para garantir que os androides que ele criou estivessem bem adaptados a muitas das estruturas da sociedade normal. Se o portal fosse ativado e, assim, sujeitasse o infinito ao mundo físico, o planeta que abriga o equipamento entraria em colapso no portão do infinito, junto com os planetas, luas e até sóis circundantes. As Irmãs da Noite conseguiram capturar o portão principal em Datomir junto com o Templo da Estrela e quase massacraram muitos Kvi, as espécies nativas e criadores dos portões. Novamente, através da intervenção oportuna de Anakin através de seus droides de elite e Grievous, eles conseguiram acabar com isso rapidamente. Eles eram bastante poderosos em determinado momento, então por que não incluí-los nos planos do grande império de Anakin? As Irmãs da Noite pretendiam acessar os segredos do Portão do Infinito e usar suas habilidades para projetar uma onda contendo o poder do infinito para destruir Coruscant, bem como os planetas e estrelas circundantes. Originalmente o Jedi, Quinlan-Vos cuidou desse problema, mas Anakin decidiu usurpar das irmãs essa tecnologia extremamente poderosa para seu próprio uso. Grievous estava um pouco nervoso por ter ganhado ainda mais força, mas isso era normal. Anakin não pretendia usar um dispositivo tão destrutivo porque seria um desperdício. Coruscant. Ciência é um assunto bastante estranho, especialmente dentro do universo em que ele reside atualmente. Anakin se aprofundou em seus estudos e pretendia garantir que não se limitasse aos ensinamentos dos Jedi. Ele queria conhecimento tanto teórico quanto prático na maioria, se não em todas as ciências, para poder ter uma visão completa do que pretendia criar. Ele teve ideias e começou a implementá-las vendo se poderia atuar ou conseguir alguns androides médicos sobre os quais ele tem controle para testar seu plano, sendo Grievous sua cobaia. Anakin não mentiu sobre conceder a Grievous a oportunidade de usar a força, mas o que Anakin não lhe disse foram os riscos do que ele queria fazer, nem disse que seria sua primeira cobaia. O que Anakin queria focar eram as nanomáquinas, ou mais especificamente, ele havia projetado um implante e um traje feito especificamente de nanites. A ideia é que eles estariam ligados a ele, como se fosse outro braço ou perna que ele pudesse controlar à vontade. Funcionaria de maneira semelhante à armadura do Space Marine do universo 40K e ao Nanozui Crynet. Em todos os sentidos da palavra seria uma vida, mas seria uma vida através dele, pois o traje se tornaria parte dele e é por isso que ele precisou de um implante para que pudesse fazer uma conexão completa. Meshuderu não seria suficiente e implantar o traje com midichlorians não orgânicos também não é suficiente. O design do traje seria extremamente semelhante ao Nanozui Crynet com muitas de suas capacidades, mas seria muito mais fino e poderia retrair de maneira semelhante ao Besouro Azul. Chegaria a um ponto em que as nanomáquinas seriam mantidas dentro de uma área de armazenamento, de preferência feita de um material forte como o Beskar. Eu gostaria muito de fazer o traje de Beskar também, mas simplesmente neste momento não tenho os materiais necessários. O Nanozui seria capaz de alternar entre um dos 4 modos, armadura, força, velocidade e camuflagem. O modo armadura desvia o fornecimento de energia do Nanozui para absorver a energia cinética dos projéteis que se aproximam e outras forças prejudiciais, como níveis perigosos de calor, radiação e explosões de energia, tornando efetivamente o usuário temporariamente invulnerável a danos fisiológicos verdadeiros, assim suportando impactos que poderiam normalmente ser letal. O modo de força aumenta a força física do usuário para níveis sobre-humanos. O modo velocidade aumenta a velocidade de movimento do usuário, permitindo uma velocidade de corrida mais rápida ou uma corrida super-humana. Quando o modo Cloak é ativado, o Nanozui alteraria sua superfície externa através do uso de uma geração cristalina, capaz de absorver ou dobrar totalmente os espectros de ondas recebidas, como luz visível, ondas de rádio, infravermelho e possivelmente micro-ondas ou outros, para se tornar completamente invisível ao olho humano e à maioria dos equipamentos de vigilância. É uma grande lista de modos que ele deseja incluir para obter outro aumento em seu poder. Existem também funções secundárias que visam tornar mais fácil para Anakin em muitas situações onde suas capacidades humanas normais não permitiriam e se ele fosse isolado da força. Afinal, existem maneiras de diminuir as habilidades e sentidos sensitivos à força. Enquanto Anakin pensava consigo mesmo, ele recebeu uma ligação que foi direto para seu dispositivo de comunicação. Atendendo a chamada, Anakin diz: "Sim, a revolta em Geonosis não teve sucesso.
Parece que Pogli, o menor, não foi capaz de suceder a Diz como arquiduque. Grievous é que ligou para ele. Certo, eu sabia que isso aconteceria, mas por que me ligar sobre isso? Aconteceu alguma coisa diferente? Tivemos sucesso em obter e estabelecer um acordo comercial entre nós e eles. Também acabamos com Sidious e seus planos de assumi-los e usá-los continuamente. Depois que Pogli, o menor, estava no poder há 2 anos, as intenções de Darth Sidious ficaram claras. Ele queria o controle das fábricas de droides para fornecer droides de batalha da série B1 à Federação do Comércio para uma invasão de Naboo. Pogli, grato pela ajuda de Sidious, fechou um acordo com a Federação do Comércio. O fato de Pogli e o vice-rei da Federação do Comércio, Nute Gunray, se odiarem, mas ainda trabalharem juntos, foi uma grande prova da influência do Lord Sith. Apesar de Pogli não ter tido sucesso em sua sucessão, ele conseguiu obter controle suficiente das instalações droids em seu planeta. Isso faria com que Dooku fosse para Pogli da mesma forma, mas a quantidade de androides que poderiam ser fornecidos foi cortada pela metade. Então os dois, Pogli e Adis, tornaram-se co-governantes, co-arquiduques das fábricas de androides. Isso limita muito mais Palpatine e é muito melhor para Anakin e para a maior parte da galáxia no longo prazo. Pouco depois da Federação de Comércio ter sido derrotada na Batalha de Naboo, Pogli foi abordado pelo desonesto Jedi Conde Dooku, revelando-se como Darth Tyrannus, o novo aprendiz de Darth Sidious. Dooku formou parceria com Pogli. O co-arquiduque garantiria que Geonosis estivesse entre os mundos fundadores da Confederação de Sistemas Independentes e forneceria uma grande quantidade do exército droide separatista. Em troca, Pogli receberia grandes somas de dinheiro por seus problemas e Geonosis ganharia um lugar na alta hierarquia da nova confederação. Esta parceria foi lucrativa. Pogli ainda tomou a liberdade de criar um novo super androide de batalha B2 para a confederação. O poder de Sopin Sidious é maior no longo prazo. No momento, isso pode não impedi-lo muito, mas me permitiria crescer ainda mais e pode até atrasar sua posse. Capítulo 30. Nanozui 2. As funções secundárias que Anakin aplicaria ao Nanozui eram coisas que ele próprio seria incapaz de acessar normalmente com sua fisiologia humana. O Nanozui incorpora seu próprio equipamento de comunicação, permitindo comunicações de voz ou vídeo com viva voz em uma ampla faixa de frequências. A viseira do Nanozui é capaz de aumentar a luz recebida, atuando como óculos de visão noturna. O traje possui uma função de binóculo integrada ao visor, permitindo ao operador do traje marcar unidades, munições e veículos inimigos para referência e engajamento futuro. Esta informação também pode ser transmitida às unidades aliadas. Os binóculos também ampliam sons distantes, permitindo ao usuário ouvir os sons mais leves de longe. O traje possui um supercomputador a bordo que permite interagir remotamente e hackear a maioria dos dispositivos eletrônicos, militares e civis, até mesmo alienígenas. O traje incorpora um pequeno suprimento interno de oxigênio para atividades subaquáticas. Ele recarrega automaticamente quando o usuário entra novamente em uma atmosfera respirável. Ele também incorpora uma série de propulsores hidráulicos, que permitem maior velocidade durante a corrida no modo Speed, bem como alta capacidade de manobra quando submerso. Esta funcionalidade também permite que o Nanozui se mova em um ambiente de gravidade zero, utilizando gases atmosféricos como massa de reação. Vários coldres magnéticos serão colocados no traje para armazenamento e gerenciamento de armas. Ele incorpora conectividade de dados a uma rede escolhida por Anakin, permitindo que o traje exiba informações críticas em seu HUD. Os computadores podem interagir com o Nanozui para acessar esta rede. Além disso, informações sobre o Nanozui, bem como sinais vitais do usuário, podem ser acessados na rede por aqueles em quem ele confia para resgatá-lo em caso de emergência. Capaz de registrar dados audiovisuais e ambientais, permitindo ao usuário documentar quaisquer circunstâncias que encontre. Ele também manterá a temperatura corporal se detectar temperaturas criticamente abaixo do ideal no ambiente circundante e poderá manter o usuário vivo mesmo a menos 130 graus Celsius, menos 200 graus Fahrenheit. Uma função especial de descongelamento também é introduzida. Se o traje congelar de alguma forma, o usuário do traje poderá iniciar o dispositivo de descongelamento e o Nanozui será totalmente capaz de se mover novamente. O transceptor do traje pode ser usado para transmitir um sinal que pode desabilitar as comunicações e permite que uma pessoa envie o sinal através de uma conexão sem fio através do Nanozui. É capaz de desativar os escudos de muitas coisas. A última característica secundária na qual Anakin pretende focar é a simbiose, considerando que ele quer que o traje seja separado dele, uma extensão de seu braço, se preferir. Com o tempo, o traje também interagiria diretamente com o cérebro do usuário. Isso permite que o usuário use os processadores do traje como parte de seu próprio cérebro, essencialmente fazendo com que a maioria de seus processos de pensamento aconteçam fora de seu próprio cérebro. A personalidade e as memórias do usuário também seriam copiadas e armazenadas nas camadas profundas do traje. Uma vez totalmente mesclado, o usuário não parece mais usar o traje, mas tem acesso a todas as funções do traje. Vou adiar a confecção do traje por enquanto, pois quero ter certeza de que está perfeito por causa da função simbiose. Depois de aprender o máximo que pôde quando era jovem e de seu treinamento, ele já havia concluído tudo com sucesso e a única razão pela qual ainda não se tornou oficialmente um Padawan é novamente por causa de sua idade.
Felizmente, embora a Ordem Jedi aparentemente tenha se recusado a deixá-lo sair em missões, ele ainda é capaz de avançar em seus estudos dentro dos Jedi. Qui-Gon e Windu foram mestres zelosos e não pouparam esforços para ajudá-lo a se desenvolver. Parece, porém, que Windu relutou muito em dar a Anakin a oportunidade de aprender sua forma de sabre de luz. Só recentemente Anakin começou a perguntar mais sobre isso e Windu era obviamente contra, mas ele percebeu que sua resistência inicial em ensiná-lo diminuiu. Lentamente, mas com segurança, aprenderei esta forma de técnica do sabre de luz. O apelo de Anakin por esse estilo está relacionado à ideia que ele extrai do lado negro da força e seria um passo na direção certa para aumentar sua compreensão dele. O lado negro da força tem o que alguns considerariam habilidades não naturais. Como foi dito por Sidious, e é verdade que muitos poderes e habilidades considerariam isso como tal, os Jedi certamente condenam poderes como esse. Não haveria espaço para Anakin aprender sobre o lado negro e suas habilidades com outro usuário do lado negro da força, que não é exatamente escasso, mas é muito menos que os Jedi. As Irmãs da Noite não ensinariam, ele sabe disso e seria muito perigoso arriscar a chance de aprender com Palpatine, já que Anakin não poderia garantir sua própria segurança. O que posso fazer, porém, é procurar holocrons baseados no Sith, o que me ajudaria a aprender algumas técnicas e a aprofundar seus poderes. Formulário 7º, conhecido por suas duas disciplinas primárias de Juyo e Vapad, e também conhecido como The Ferocity Form, foi a 7ª forma de combate com sabres de luz. Foi considerada a forma mais agressiva e imprevisível. Tanto Mace Windu quanto Depa Billaba foram os únicos mestres conhecidos da variante Vapad na Ordem Jedi que não caíram para o lado negro da força. A única variante da forma 7ª que ganhou reconhecimento do Conselho Jedi, Vapad, só foi criada nas décadas finais da Ordem Jedi. O principal arquiteto de Vapad foi o mestre Jedi Mace Windu, que desenvolveu a forma para lidar com sua fraqueza, controlando sua escuridão interior e canalizando-a para fins dignos. Para este propósito, ele refinou os avanços dos séculos anteriores e, na mente de alguns, finalmente aperfeiçoou a forma 7ª como uma verdadeira forma de sabre de luz, alinhada com os princípios do Código Jedi. Windu gostava de lembrar a Anakin o fato de que a forma que ele criou era extremamente perigosa para aqueles com uma mente destreinada, com força de vontade suficiente para superar o lado negro. De certa forma, era verdade que ceder à natureza do lado negro era perigoso, com muitos exemplos para mostrar isso, mas Anakin acreditava que deveria haver alguma forma de equilíbrio que se pudesse alcançar. O formulário 7º estaria fora de seu caminho para alcançar esse equilíbrio. O próprio Windu estava cauteloso em permitir que outros estudassem a forma fora de seu próprio aluno Padawan, bem ciente do perigo que ela representava. Os praticantes de Vapar recorreram à sua raiva e paixão, mas nunca cederam a elas. Comparada com as outras formas de sabre de luz, que orientavam os guerreiros a dominar suas emoções, a abordagem de Vapad era perigosa. Eu dominei os poderes centrais dos Jedi. Dentro de Control, Sense Alter, e foi surpreendentemente fácil ou não deveria ficar surpreso com a facilidade com que basicamente aprendi tudo o que precisava em um ano. Forçar velocidade e forçar furtividade na área de controle. Forçar visão de longe, empatia e telepatia, mas Anakin já havia realmente desenvolvido essas habilidades, então ele não se beneficiou muito com isso. A telecinese é a última e é uma habilidade que Anakin também já havia desenvolvido, mas não foi capaz de dominar adequadamente. Havia também várias maneiras de usar a telecinesia, seja ela aplicada a si mesmo ou a outras pessoas. Forçar salto ou salto e forçar empurrar e puxar. Datomir, Grievous não precisou ir a nenhum centro médico de primeira linha ou algo parecido para iniciar seu procedimento, pois todos os androides necessários eram capazes de realizar a tarefa. Anakin se certificou de que sim. Grievous estaria mentindo se dissesse que não estava animado. Esses poderes que ele seria capaz de acessar o ajudariam no futuro, quando estivesse a serviço de seu mestre e de seus próprios objetivos. A primeira operação a acontecer seria aquela que chamo de implante, que vai se conectar às peças mecânicas que te transformaram em um ciborgue. Anakin havia contado a ele. Essas peças serão reaplicadas após sua recuperação da operação e você terá que passar por exames médicos padrão no próximo mês. Dentro de um mês, se tudo estiver bem, você poderá finalmente equipar suas peças. Anakin continuou explicando. Existe algum risco neste procedimento? Obviamente, mesmo que tenha um certo nível de confiança e lealdade, Grievous ainda quer viver e gostaria de saber de alguns efeitos colaterais, se houver. Anakin respondeu. Não há efeitos colaterais conhecidos, mas o que você passará mentalmente será outra coisa, pois sua mente tentará estabelecer uma conexão adequada com o implante do qual você reivindicaria o controle. Este implante atuará como a principal interface e programação para o novo corpo que você receberá. Muitas coisas serão disponibilizadas para você. Se você tiver mais perguntas, pergunte agora. Anakin presidiu a operação através de uma tela e assumiu diretamente o controle de um dos androides presentes. Não tenho mais. Certo, vou começar agora. Felizmente você pode e será colocado para dormir com um tranquilizante. E com as palavras finais de Anakin, Grievous desmaiou. Nos dias seguintes, Grievous ficou inconsciente e inconsciente porque estava tentando estabelecer seu controle sobre o chip implantado nele. O chip foi criado por Anakin para atuar como interferência e ajudar a estabelecer a conexão inicial necessária para que alguém se tornasse um com o maquinário a ser conectado a ele. Depois que o mês chegou ao fim, Anakin explicou a Grievous seu estado atual de ser. Sinto-me estranho. Grievous havia dito. É claro que sua mente, agora que está totalmente aclimatada com suas novas capacidades, permite a você algumas habilidades muito menores relacionadas à força. Anakin disse. Seus sentidos, embora não tão avançados quanto poderiam, agora abriram sua mente.
Especificamente agora você tem um talento especial quando se trata de máquinas semelhante ao meu talento, mas você tem mais interface enquanto minhas habilidades desenvolvidas são mais instintivas. Anakin fala através do Android que ele habitualmente controlava para monitorar o progresso de Grievous. Então, posso conseguir minhas partes agora. Posso ter um corpo totalmente funcional junto com habilidades relacionadas à força? Sim. Levará algum tempo, pois você sentirá novas sensações com as partes mecânicas do corpo, além das que originalmente era capaz de sentir. Como que? É o processo em que seu corpo e sua mente estarão totalmente conectados um ao outro e como meus androides de elite, onde suas partes se tornaram vivas em certo sentido. Você também terá isso. A voz sintetizada do androide disse: você não sentirá a dor no sentido tradicional, será mais uma reação mental ao perder uma parte do seu novo eu. Serei capaz de sentir de novo? Não no sentido tradicional. Novamente, muito do que você é agora e do que você se tornará será semelhante aos droides de elite. Bem, o que estamos esperando? Vamos reaplicar minhas peças. O que aconteceu a seguir foi uma sequência de eventos que quase levou Grievous às lágrimas, pois ele foi capaz de sentir, mas não fisicamente, com sua recém-descoberta sensibilidade à força. O que eu classificaria como sensível à força o suficiente para realizar feitos em um nível semelhante ao de Jedi ou Sith normais é ter uma contagem de midi-chlorian tão alta quanto cerca de 7.500. Anakin pensou consigo mesmo. Ao conduzir vários testes, Anakin teve que se certificar de que a contagem de midi-chloriano não orgânico tentaria cair para os níveis originais que Grievous tinha antes da integração, caso contrário, teria sido tudo em vão. Obrigado. Não posso agradecer o suficiente. Não sabia que seria capaz de realmente sentir alguma coisa. Bem, quase tudo para meus subordinados. Não, você não entende. Eu fui privado dos meus sentidos e agora através da força posso sentir as coisas novamente. De verdade, obrigado. Aceito sua gratidão, mas não é hora para isso. Acredito que você deveria se acostumar com seu novo eu, pois vai demorar um pouco para se reajustar. De volta a Anakin, ele havia acabado de consolidar sua decisão de prosseguir com sua própria operação. Finalmente, com tudo pronto, posso me integrar ao meu próprio plano especial. Os resultados de Grievous estavam dentro das minhas próprias considerações. E finalmente coletei todos os materiais das nanomáquinas, até os metais necessários e os produtos químicos. Também sintetizei as fibras necessárias para o meu traje. Agora só preciso prosseguir com a criação e operação. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.